dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo esteja conosco nessa manhã, nos abençoando. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas a todos vocês. Desculpas ao pastor André, que veio de tão longe, né? E hoje a gente teve um problema técnico, assim, de grande escala aqui. A gente chegou aqui e o computador que a gente faz a transmissão, que a gente faz a live, né? A transmissão ao vivo pelo YouTube, ele queimou a placa de vídeo. Então, infelizmente, hoje, nessa data de hoje, a gente não vai conseguir fazer a transmissão ao vivo, né? A gente vai estar gravando e vamos estar disponibilizando no canal do YouTube da igreja assim que possível. A gente vai dar uma tratada na edição, a gente vai fazer uma edição no vídeo para conseguir levar o melhor conteúdo para vocês. Então, dito isso, eu agradeço a todos que estão aí nos ouvindo pela rádio Deus Conosco BH. Agradeço a participação de todos, que todos possam participar conosco aí, e a gente vai ter um papo muito, muito bacana com o meu amigo de longa data, né? Conhece há bastante tempo, e ele é um canal de bênçãos na minha vida, e hoje eu trouxe ele aqui, a gente trouxe ele aqui no nosso podcast, para ele abençoar um pouco a vocês também. Bom dia, pastor André. Foi pelo ocorrido, a gente tem coisas que a gente não consegue controlar, né? Peço mil perdões e numa próxima oportunidade vai estar tudo em cima, em nome de Jesus. Bom dia, Ricardo. Bom dia a você que nos ouve através da rádio Deus Conosco, aqui de BH. E não tem o que desculpar, né, cara? Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. E a nossa vinda até aqui, eu creio que vai alcançar o propósito a qual Deus colocou essa vinda aqui. Amém. Então, eu estou muito feliz em estar aqui, feliz em estar na presença de pessoas que eu amo, feliz em estar falando para um público que não me conhece, mas que vão ouvir um pouquinho aí da nossa história. E é isso, eu creio que Deus tem o melhor para nós. Amém, amém. Então, gente, mais uma vez eu peço desculpa a todos aí e vamos tentar levar esse papo da melhor maneira possível. Então, André, eu vou dar fazer uma introdução aqui um pouquinho da nossa história, né? Eu conheço o André mais ou menos uns 10, 12 anos, mais ou menos isso aí. A gente se conheceu por acaso, né, numa situação que eu queria adquirir um cachorro e ele estava vendendo. E desde então ele tem sido canal de bênçãos na minha vida. Eu acho que ele foi uma das primeiras pessoas a profetizar na minha vida a minha conversão, né? E desde então a gente foi se aproximando cada vez mais, né? Hoje eu tenho ele como um irmão e uma pessoa, uma autoridade sobre a minha vida também, né? Uma cobertura espiritual, de amizade, de amor, de carinho. Queria muito agradecer a sua vinda aqui e gostaria que você começasse a falar um pouquinho, André, de como é a sua caminhada. Você vem de berço cristão, você teve uma conversão, como foi? Então, Ricardo, eu na verdade eu conhecia Jesus através da minha avó. Mãe da minha mãe, que era evangélica, assembleana, daquelas firmes, sabe? Daquelas que andavam realmente com a Bíblia debaixo do braço. Minha avó, ela era deficiente, ela tinha tido 2 derrames e vivia falando que o maior sonho dela era morar com Cristo. E assim, eu ainda criança ouvia minha avó falar sobre isso e nunca pus aquela maldade que hoje eu entendo, ou seja, eu nunca tive aquele entendimento que hoje eu entendo. Mas eu via sempre ela falando que aqui era muito sofrido, que aqui era muito difícil e tudo que ela queria era morar no céu. Aos 12 anos de idade, eu fui convidado a ir a uma igreja batista lá no bairro Nacional, sou de Contagem, né? Onde eu pude ali conhecer de fato a Jesus. Fiz ali uma visita, gostei, passei a participar de alguns eventos da igreja e ali fui conhecendo a Jesus, fui me convertendo. Eu acho que o meu processo de conversão foi realmente um processo. E é ao qual eu vivo até hoje, todos os dias. A gente se converte um pouco a Cristo. Então não nasci num lar cristão, infelizmente, não tive essa sorte, mas ao longo da vida a gente foi conhecendo a Jesus, tendo encontros com Jesus, e ele foi nos aproximando desse chamado ao qual ele tem pra gente. Amém, amém. E no caso, a sua família, como foi a aceitação assim na época? O pessoal aceitou tranquilo a sua conversão, vamos dizer assim, o seu começo a participar nessas igrejas que você comentou, nessa igreja que você começou a frequentar? No começo, assim, minha família sempre foi muito de dar liberdade. Minha mãe sempre me deu muita liberdade. E ela sempre falava uma coisa que eu acho interessante. Minha mãe fala assim, enquanto você estiver em caminhos bons, eu nunca vou chamar sua atenção. Então, assim, meu pai muito católico, minha mãe não tem uma religião definida, é uma mulher muito crente em Deus, mas ainda não se definiu. Né? Ela sempre fala que é de oração, que ela é de busca,
mas que ela ainda não consegue, ainda não conseguiu dar esse passo. Eu creio em nome de Jesus que o tempo dela vai chegar. Em nome de Jesus. Mas não houve assim uma resistência, vamos dizer assim. Como era uma coisa boa e aonde eu morava era um bairro um pouco difícil, então eu estar por esse caminho para ela foi uma tranquilidade. Entendeu? Sim. Aí no caso, você tem quantos irmãos? Vamos dar uma... Nós somos uma família de 4 irmãos. Sim. Eu sou o mais velho, né? Hoje eu estou com 38 anos. João Vitor, 3 anos abaixo de mim. Rafaela, 3 anos abaixo dela. E Gabriel, com 18 anos. E nessa época aí, algum deles chegou a acompanhar você nessas idas na igreja? Não. Na Você ia verdade, sozinho mesmo? hoje convertido sou eu e essa irmã, Rafaela, que ela hoje já congrega há alguns anos, na verdade. E somos só nós mesmos, só nós dois. Entendi. E aí o que acontece? Durante essa caminhada sua, você foi evoluindo, né? Na questão com a igreja. E aí você começou a trabalhar mesmo, a se entregar para a obra, assim, mais ou menos em quanto tempo depois desse início? Na verdade, assim, depois dessa caminhada de alguns anos, eu fui congregar lá no bairro Santa Teresa, lá do outro lado da cidade, lá, porque um tio meu, que era pastor, veio para Belo Horizonte, enfim, e fui congregar lá. Fiquei alguns anos congregando lá, até meus 16 anos, e por alguns motivos, meu tio adoeceu, houve uma situação muito complicada, assim, que eu coloquei na conta de Deus aquilo que não era de Deus, Sim, né? A gente tem esse mau costume. Meu tio, ele era um homem muito alegre, apesar da idade, ele se dava muito bem com o jovem, ele era co-pastor da Igreja Batista Euxamá, a igreja onde eu continuei o meu ministério, o meu chamado, o conhecer Jesus. E esse tio, ele era aquele cara que organizava a galera, sabe? Que ajudava todo mundo, que arrumava a quadra, o pessoal jogar bola. E ele era militar, além de pastor. E um belo dia, ele sofreu uma torção no pé e foi fazer uma cirurgia, que era coisa para ser de 20 minutos. Ele teve uma parada cardíaca, entrou em coma e ficou 5 anos em coma, falecendo no Dia dos Pais. Então, assim, para mim, a minha referência de homem, principalmente homem de Deus, passou por isso. E para mim foi muito difícil continuar a caminhada nessa época, porque eu desacreditei de muita coisa. Apesar que, é uma coisa que eu sempre falo, Ricardo, que Deus ele age comigo de uma maneira muito diferente assim, do que eu vejo e do que eu espero, sempre. E eu sempre espero Deus agir no natural, e Deus sempre age comigo de forma sobrenatural. E no falecimento do meu tio, 5 anos depois, eu ainda desviado, eu ainda fora dos caminhos do Senhor, estava muito chateado comigo, com Deus, com tudo. Né? A gente põe na conta de Deus aquilo que não é. Nessa época você tinha quantos anos, André? Eu estava já casado, 24 anos, 26 anos, perdão. Eu já estava casado com 26 anos. Foi quando houve essa questão toda. Então, assim, voltei para o Senhor a partir da morte do meu tio. É um negócio engraçado, é uma situação assim, como eu disse, no mínimo estranha, porque a gente espera as coisas virem de forma natural, mas acaba acontecendo sobrenatural. Numa visita que eu fui fazer uma semana depois do sepultamento do meu tio, chorei muito no sepultamento dele, me lembro que foi muito duro ver um cara que você tem como referência ser descido ali e militar, né, para quem é militar, para quem conhece, para quem já viu um funeral militar, eu acho que é ser muito bonito como você honra as pessoas ali, né? Mas ao mesmo tempo, para quem está ali enterrando um ente querido, é muito doloroso. E na outra semana eu fui ver minha tia, e aí vem aquela questão que eu falei, de Deus agir de forma sobrenatural. Eu já casado há 3 anos, quando eu fui, chegou lá eu estava indo embora, já da casa da minha tia, chega uma daquelas que Deus envia, sabe? Aquelas senhorinhas, com carinha de vovó. Chegou lá para visitar minha tia também. Eu falei com a minha esposa, falei, Daiana, eu não vou levantar agora, para não ser deselegante, eu vou esperar um pouco. E quando essa senhora chegou, ela me cumprimentou com a paz do Senhor. E eu, daquela maneira assim, ainda brigado com Deus, vamos dizer assim, arrogante, que só o ser humano pode ser, eu peguei e falei com ela, boa tarde. E sentei no sofá de novo. Com um pouco ela falou assim, o irmão não vai me falar onde é que você congrega, não? Eu falei, acho que a senhora não entendeu, não. Eu não sou cristão, não sou evangélico, não. Aí ela parou mais um pouco, conversou, falou. Ela falou assim, aqui, você tem certeza que você não vai me falar
qual igreja que você congrega? Aí eu falei assim, eu acho que a senhora já está tirando onda com a minha cara, porque eu já falei com a senhora que eu não sou evangélico. E aí, Ricardo, aconteceu aquela coisa que eu acho que todo profeta tem que fazer, Sim. sabe? Deus tomou ela de autoridade, de uma autoridade que eu até então não tinha visto, e ela apontou o dedo na minha cara numa sala pequena. Eu estava no sofá de frente com ela, apontou o dedo na minha cara e falou, sabe por que sua vida está desse jeito? E ela começou a tecer coisas que só eu e Deus sabia, só eu e minha esposa sabia. E foi ali falando e apontando com aquela autoridade de profeta. E falou muita coisa da minha vida e eu só sabia rir. Você conhece bem a minha esposa, né? Sim. Quem está nos ouvindo não conhece. Mas a Daiana é uma bênção na minha vida e ela começou a me dar uns beliscão para eu parar de rir. Para de rir. Achou que estava desrespeitando. Exato, ela achou que eu estava ali debochando, mas não era deboche, eu não sabia o que fazer. Sim. Minha vontade era abrir um buraco e entrar dentro. E essa senhora, irmã Viviane, eu não a conhecia, passei a conhecer a partir desse momento. Ela falou-lhe algumas coisas da parte de Deus e falou assim, olha, para você saber que é Deus que está falando com você, quando você chegar na sua casa, você vai receber aquilo que você pediu para Deus há 3 dias atrás. Só que você só vai lembrar lá. Não adianta pensar no caminho, porque você só vai lembrar lá. Eu falei, poxa vida, por que, né? Ainda tem que me torturar para chegar em casa? E assim, terminei ali a visita, o propósito de Deus foi cumprido. Eu fui embora para casa. Eu, Daiana, dentro do carro, e Daiana me xingando a viagem toda, e eu calado, pensando o que eu tinha pedido para Deus. Sim. E quando chegou em casa, eu pisei na porta de casa, eu lembrei. Falei, há 3 dias atrás, mais ou menos, eu não lembrava exatamente se era 3 dias, mas provavelmente era. Há 3 dias atrás eu pedi a Deus filhos, porque eu sou apaixonado por criança. Desde que me casei, nós nunca prevenimos para não ter filhos, queríamos ter filhos, e não tinha vindo. Então, daquele momento ali em diante, eu falei assim, bom, Daiana tá grávida, ou eu realmente não tenho que ir para a igreja. E falei com a Daiana, eu falei assim, olha, o que eu pedi para Deus foi isso, que você estivesse grávida, ou que você me desse um filho, e hoje nós vamos fazer um teste de farmácia. Se você estiver grávida, amanhã nós estamos na igreja, isso é no sábado. Colocou a prova. Coloquei Deus na prova e falei, e se não tiver, falei pior ainda, o próximo cristão que passar na minha frente e falar de Jesus vai tomar um supapo. Porque aquilo me doeu muito o jeito que a mulher falou. Sim. A gente sabe como Deus é, né? Então, e assim eu fiz. Comprei o teste de farmácia e, para surpresa de 0% das pessoas que estavam na sala, a Daiana estava grávida da Luísa. Glória a Deus, né? Deus tem as maneiras dele, né, André? Eu fico muito mexido quando eu ouço uma história nesse sentido, assim, de uma profecia, porque eu também vivi uma profecia assim, né, com a conversão dos meus pais, né? Foi um momento que eu tinha saído da internação, estava muito mal, e eu recebi uma ligação da minha sogra falando que ela tinha pedido um pastor da igreja que ela tinha ido para orar por mim, e esse pastor virou e falou assim, olha, Deus está mandando dizer para você, para avisar para ele, que o que ele está passando não é uma situação para a morte, e que para ele ter certeza de tudo isso, Deus vai dar um presente para ele, está mandando entregar o presente que ele tem pedido há tanto tempo. E esse presente foi a conversão dos meus pais, né? Que isso aconteceu num sábado à noite, no domingo de manhã. Meus pais conversaram, eu conversei com eles e eles falaram que iriam se converter, né? E isso aí transforma a vida da gente, né, André? Sem dúvida. Eu imagino para você o quão foi transformador, ainda mais se tratando de uma coisa que eu acredito que a grande maioria dos homens almeja na vida, que é ser pai, né? Você já estando casado há um tempo e querendo ansiando ter um filho ou uma filha, né? Você recebeu uma notícia dessa e uma confirmação dessa deve ter sido transformador mesmo. Foi no mínimo assim, assustador na verdade no primeiro momento, porque apesar de querer muito, a gente nunca sabe se está preparado para receber a notícia, né? Como eu disse, Daiana não tinha o mínimo sinal de gravidez, estava tudo tranquilinho. E foi aquele tapa. Mas o mais interessante, Ricardo, que eu creio que as pessoas têm que sempre estar atento, é que Deus está sempre falando conosco. Verdade. Esse nome dessa igreja, Deus Conosco, né? Eu já te falei isso algumas vezes. Eu falei, acho que remete muito o que Deus é conosco. Deus é conosco. Sempre, então, assim, mais do que um Deus que a gente serve, uma Bíblia que a gente carrega, um nome que a gente professa, é a certeza que nós temos alguém presente nas nossas vidas. Cuidando da gente.
Eu, como você sabe, né, eu andei muito tempo longe dos caminhos do Senhor. E por muitas vezes Deus usou pessoas para chegar até mim e me falar coisas que eu não acreditava. Não, não é por aí, não é assim também, não precisa ser assim. Só que nós esquecemos que Deus, ele nos criou com um propósito. Verdade. E quando nós encontramos o propósito de Deus nas nossas vidas, é que realmente nós entendemos o processo. Eu passei por muita coisa para chegar nesse momento, ter a maior alegria da minha vida, que foi saber que eu seria pai. Você, né, me conhece, sabe o tanto que eu amo minhas filhas. Sim. Depois veio a Sofia, 3 anos depois. Mas mais do que isso, é a certeza que Deus estava tão pertinho, sabe? Vendo o meu sofrimento, Sim. vendo a minha caminhada, vendo as minhas necessidades. Estava ali te ouvindo, até os pedidos que você muitas das vezes fez sozinho, né? Exatamente, e pedidos que eu já não tinha mais aquele ritual de orar, aquele negócio de tirar momentos para orar, que hoje eu sei que seria fundamental eu ter mantido, mas eu não mantive. Eu orava, acreditava em Deus, estava sempre em contato com Deus, sempre falando com Deus, mas assim, não era mais aquele negócio de reconhecer Ele como Senhor, sabe? Uhum. Porque às vezes a gente faz, graças a Deus, tem expressões que nós usamos, né? Graças a Deus, Deus te abençoe, vai com Deus, mas nós não entendemos o poder e a força que existe nas nossas palavras. Verdade. Eu me lembro que quando eu orei a Deus a respeito de filhos, não foi uma oração, foi simplesmente falei, Deus, por que eu não tenho? Por quê? Sou saudável, casado há 3 anos, casamento novo, a gente sabe que é um negócio bacana, Deus abençoa. E por que não? O que está acontecendo comigo? Será que eu tenho algum problema? São vários questionamentos que eu fiz ali a Deus, e Ele me mostrou que, na verdade, o que Ele queria era me mostrar que Ele era Deus na minha vida. E é Ele que dá, é Ele que faz, é Ele que coloca ali no ventre da mãe ali aquela criança que vai prosperar, que vai nascer, que vai... Então, assim, Deus está sempre nos mostrando que Ele é Deus conosco. Sim, e eu acredito muito no agir de Deus em prol, né? Em propósito de algo, né? Então eu acredito muito que esse agir de Deus aí foi para te laçar de novo para a palavra, né? Trazer você de volta para perto, para a caminhada. E aí você falou que tinha falado, né? Que amanhã a gente estaria na igreja. E você foi para a igreja no outro dia? Não, cumpri. Eu tem uma coisa assim que eu sempre trouxe comigo, e é uma coisa que eu acho muito importante. A Bíblia fala para a gente inculcar na cabeça das nossas crianças a palavra do Senhor. E qual a importância disso? Com 12 anos eu conheci um Deus que falou que tudo na nossa vida tem que ser sim, sim, não, não. Uhum. Então, quando eu disse sim, teria que ser sim de verdade. Verdade. Eu não podia ficar meio termo. Não poderia existir mais um meio cristão em mim. Ou eu era de fato cristão, ou eu não era. Né? Porque o próprio Jesus diz que aqueles que não estão com ele, estão contra ele. Então, eu não queria mais estar contra Jesus. E estar contra, é importante falar isso, que não é você falar que você não gosta de Jesus, que você é um anticristo. Não, o estar contra é não fazer a vontade de Jesus. É nadar contra essa maré tão forte que às vezes nós temamos, batemos braço, batemos cabeça, sofremos para entender que o que Ele quer para nós é um mar tranquilo. Verdade. É acalmar a tempestade que tem dentro do nosso coração, é nos mostrar que existe um caminho novo, é nos mostrar que existe uma forma verdadeira de viver. A verdadeira vida está em Cristo. Então, quando eu falei que sim, eu iria, no outro dia, Dayana não pôs muita fé, ela viu que estava grávida, ficou alegre, saiu espalhando para a família toda, né? Era sábado, não dava para fazer o teste de laboratório, mas eu já tinha certeza. Você já tinha confirmação. Eu já tinha confirmação, né? Convicção. Dayana não vem também de um lar cristão, ela se converteu, com o meu retorno ela se converteu. Glória a Deus. E virou crente de fato, uma mulher de Deus, muito usada por Deus, uma mulher... assim, que às vezes eu falo com ela, você tá muito crente. Mas é graças a Deus pela vida dela, que tem sido também o meu prumo, sabe? Me ajudado a me manter de pé, me ajudado a ver onde eu estou errando, onde eu estou acertando. Então, assim, esse presente que Deus me deu foi muito mais do que 2 filhas. Sim. Sabe? Foi estar de volta aos caminhos do Senhor. Glória a Deus por isso. Então, gente, quem tá ouvindo aí, eu sou o Ricardo Neri, estamos aqui fazendo o Pod Bless. Hoje a gente está recebendo meu grande amigo André, o pastor André, lá de Itabirito, né? Ele está na obra da Igreja Batista Ágape, né? E eu gostaria de te perguntar, continuando nesse rumo aí que a gente está conversando, essa ida na igreja foi já na Ágape? Essa ida na primeira vez que você falou aí? Como eu disse, Ricardo, Deus ele tem seus meios e ele já falava comigo muito antes, sabe? Eu conhecia o pastor Wellington, que é meu pastor hoje, aqui de Belo Horizonte.
ele se converteu na Terceira Igreja Batista, e o meu pastor, na Eu Chamar, olha para você ver como são as coisas, o pastor Murilo, ele foi líder de jovens do meu pastor, do pastor Wellington. Olha que coisa. E eu conheci o pastor Wellington dentro da Igreja Batista Eu Chamar. E vi, por uma deucidência, porque não existe coincidência, né? Eu encontrei algumas vezes com o pastor Wellington em Itabirito. E quem conhece o pastor Wellington, você já conhece um pouco, você sabe, ele, primeira vez que ele me viu, ele deu um grito no meu ouvido, glória a Deus! E sabe, chegou aquela, vai aqui na igreja. Eu não lembrava que o pastor Wellington estava em Itabirito. Eu já tinha visitado a igreja dele, inclusive, numa missão aí de evangelismo, mas eu não lembrava do pastor Wellington em Itabirito. Encontrei com ele lá e ele me convidou algumas vezes. Então, quando eu me decidi, eu não podia me decidir por outro lugar, senão, né, um lugar onde eu já conhecia, um pastor que eu respeito, respeitava na época, gostava. É um cara que cuidou de mim muitas vezes quando eu estava em umas fases ruins da minha vida, principalmente nessa situação como eu tive, sempre me aconselhando, sempre me dando força. Mas, quando eu decidi, eu falei assim, não tem outro lugar para eu ir. Eu vou atrás da igreja do pastor Wellington. E lá eu fui, visitei, fiquei, firmei, e para a glória de Deus estamos lá até hoje. Sim. E aí, como foi o seu trabalho? Que você não chegou lá nesse dia e já virou pastor no outro, né? Teve uma caminhada, né? Uma longa caminhada. Na verdade, a Igreja Batista Ágape, ela trabalha com células. Sim. Então, me foi proposto, num certo período, eu ser líder de célula, né? Onde nós firmamos ali na minha casa mesmo uma célula, começamos a trabalhar. Só que assim, Ricardo, eu tenho uma coisa para mim que... isso sou eu, tá? Eu creio que Deus usa bem, Deus capacita, né? A gente tem esse costume de falar, Deus capacita os escolhidos. Verdade. Mas eu prefiro me capacitar até mesmo antes de saber o que Deus tem para mim. Então eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar. Então eu em um certo momento eu falei assim, bom, eu não quero ficar só no meu entendimento. Eu quero buscar mais, eu quero conhecer mais, eu quero entender melhor. E comecei a pesquisar, ver vídeos, a conhecer, tudo dentro da linha batista, dentro da linha que eu gosto, que foi a igreja que eu me converti com 12 anos de idade, permaneço nela até hoje, e em nome de Jesus, né, até a glória, onde não haverá mais placas, eu quero estar dentro de uma igreja batista. E procurei um seminário. Mesmo sem, às vezes, um direcionamento do pastor Wellington? Não, na verdade o que acontece? Na época eu conversei com ele. Falei com ele, falei, pastor, tenho essa curiosidade, tenho esse desejo de conhecer um pouco mais, o que o senhor me indica? E aí você já era líder de célula? Já estava liderando a célula, sim. E ele já falava algumas coisas comigo, tipo assim, olha, qualquer hora você tem que preparar que você vai para campo, você tem chamados, palavras deles. Sim. Então, assim, e outros irmãos da igreja que reconheciam na gente ali um chamado que às vezes até a gente não reconhece. É verdade, né? Mas alguns irmãos ali sempre falavam e tudo. Tive várias oportunidades de pregar na igreja e tal. Então, assim, através de uma palavra dele, eu falei com ele, falei assim, olha, se é o que o senhor está falando, se é dessa forma, eu prefiro me capacitar. E conversando com ele, ele falou assim, olha, eu fiz seminário no CEBENG, que é da Convenção Batista Nacional e tal, te indico fazer lá. Eu tinha outros seminários que eu tinha olhado, inclusive uma faculdade teológica, mas eu resolvi ouvir, porque, né, obedecer, é meu líder, meu pastor, então assim, eu falei assim, não, eu vou fazer o que ele falou. E em 2017, eu fui fazer CEBENG, que era um curso de 3 anos. Para quem não conhece, a gente fica internado lá por uma semana, 2 vezes no ano. E aí você faz as matérias ali, né? Tipo intensivão. É um intensivão, é de 7 da manhã, no meu começo era de 7 da manhã às 10 da noite. Parava só para almoçar, lanchar e jantar. E dormir para acordar no dia cedo e recomeçar. Foi muito importante para mim, cara, porque assim, eu conheci as raízes daquela igreja que eu comecei a caminhar. É uma coisa interessante, outra deucidência que aconteceu comigo. O pastor que me deu uma aula chamada Formação Denominacional, que fala a respeito da história dos batistas, foi o mesmo pastor que fundou a primeira igreja que eu frequentei lá no Bairro Nacional. Nossa. Né, pastor Cláudio Omar. Então, assim, quando ele estava ali falando, explanando ali a respeito da história dos batistas aqui no Brasil, né, Rosely Apple e outras pessoas que foram importantes na história dos batistas, ele citou algumas igrejas que ele abriu. E aí ele falou, abri a igreja batista ali no Bairro Nacional, na Avenida Santa Maria, para mim foi mal. Na hora que ele falou, eu falei assim, oxe,
peraí, eu acho que é. E no intervalo eu perguntei para ele, ele falou, não, sou eu sim. Aí eu falei, nossa, cara, não acredito. E ali nos apresentamos, né, conversei um pouco mais com ele e vi como Deus, ele realmente estava no controle daquilo, como era desejo de Deus que eu estivesse realmente ali. E isso foi só confirmando ali o nosso propósito. Sim, eu conhecendo um pouco de você, né, eu tenho algumas informações privilegiadas, vamos dizer assim, e eu sei que você já trabalhava, né, antes de ser pastor e tal, já trabalhava com o pastor Wellington lá, fazendo obras, né, e indo em alguns lugares e tal. E dentro desses lugares eu sei que você vivenciou um milagre de cura. Eu queria que você contasse esse fato pra gente. Como foi? Nós temos a Igreja Batista Ágape, ela tem congregação em Sete Lagoas, Barroca, onde eu estou, Cachoeira do Campo e Timbuí. Timbuí é uma cidade do Espírito Santo, né, perto ali de Serra. E eu sempre vou e sempre ia, quando eu tinha oportunidade com o pastor, viajar, fazer essas viagens, dirigir para ele. Ele até brincava que eu sou meio devagar no volante e isso dava tranquilidade para ele dormir, entendeu? Então sempre que eu tinha oportunidade eu ia. E nessa vez, nós viajamos a noite toda. Isso foi quando, André? Qual ano mais ou menos, você lembra? Cara, a Luísa estava com 1 ano, tem uns 8 anos mais ou menos. A Luísa estava com 1 ano. E eu tinha uma hérnia virilical. E já estava fazendo exames para operação, só faltava mesmo o médico ver os ultrassons para marcar a cirurgia. Era a última coisa. Eu já tinha passado pelo médico, pelo cirurgião, pela ultrassons. No retorno eu passaria pelo médico de novo para marcar a cirurgia. E fui nessa viagem. Fomos em 4 pessoas, né? Eu, pastor, Danilo e Joey, que você também conhece bem. E andamos, viajamos a noite toda, só eu dirigi na ida, porque eu tinha falado que na ida eu levava, mas na volta eu sempre volto muito cansado, eu não queria. E o pastor Wellington, assim, eu brinco com ele que quando ele chegar na minha idade, ele vai entender que as coisas não podem ser no ritmo dele não, que ele é muito agitado, ele tá, sabe, no 220. E aí ele fez algumas visitas lá no dia, andamos o dia inteiro, viajamos de quinta para sexta. Na sexta-feira andamos o dia inteiro, chegou a noite, nós fomos comer alguma coisa, e passou uns irmãos falando, nós vamos pro monte. Eu falei assim, nem morto eu vou pra esse monte. Eu falei com os meninos, falei, cara, eu não aguento, eu tô moído, eu tô dormindo em pé. E o pastor não insistiu, o pastor respeitou, falou assim, André, você que sabe, se você quiser dormir, a gente ia dormir na igreja, se você quiser dormir, a gente vai pro monte, tal, fica tranquilo. Decisão é sua. Só quando você tá numa turma de irmãos, sabe, assim, que os irmãos abençoados, e esse cara falando na minha calanda, diz que o monte é benção, diz que é legal, o lugar é bacana, e tal. Eu falei assim, então vamos lá. Eu não resisti muito também não, sabe? Vamos lá. E o monte lá, cara, pra subir já é um sacrifício. É um monte mesmo, né? São 4 tipos de caminhos, sabe? Primeiro você anda numa estrada de terra, depois você sobe um trilho no meio de uma plantação, depois você escala uma rocha, literalmente você escala uma rocha, e depois tem uma parte que você tem que ir tirando os matos assim da frente pra você chegar no local onde o pessoal fazia separado por Deus mesmo, né? Era um local assim, eu tenho muita lembrança de lá, e assim, e glória a Deus por lá, e foi sofrido chegar, mas eu vi que realmente tinha propósito do Senhor ali. E fomos, o Joey até tem as filmagens até hoje, Deus subindo todo suado, a camisa toda suada. Chegamos lá em cima, começou a oração, eu muito cansado, eu dei a mão aos irmãos, eu acho que os irmãos é que estavam me segurando em pé. E quando a oração começou, veio uma irmã que eu nunca tinha visto, inclusive não é da nossa congregação lá, e ela pôs a mão na minha cintura. Eu já achei aquilo estranho, porque eu falei, poxa, né, uma mulher e tal, chegar a pôr a mão na cintura da gente, mas eu não tinha força nem para resistir. E aquilo ali, ela falou assim, olha, assim como você foi curado na sua cidade, eu estou te curando hoje. Aqui, você veio aqui para receber a sua cura. Glória a Deus. E naquele momento ali eu não sabia de cura, eu não sabia de nada, Ricardo. Eu tava assim, eu não lembrei da hérnia, eu tava muito cansado, cara. E aí houve ali um processo onde ela orou, onde ela falou algumas coisas que, para ser bem sincero, eu lembro muito pouco. E aí o Danilo, percebendo a situação, o Danilo me pegou, me falou assim, André, você quer deitar um pouco ali? Eu falei, cara, eu não estou aguentando nem falar. E aí o Danilo me deitou numa pedra que tinha lá, me ajudou a deitar. Eu dormi, creio que por 5 minutos, cara, e acordei novo. Parece que era assim, se eu tivesse que pegar a estrada de volta do Belo Horizonte naquela hora, acho que eu vinha de boa. E acordei novo, beleza, aquela coisa toda, e voltei para a oração, oramos até o final, ficamos até 4 da manhã, de meia-noite às 4 da manhã. E
voltando para casa, para a igreja onde nós dormimos, e eu não queria nem dormir, sabe? Era uma coisa assim que eu não lembrava da cura, não lembrava da ministração, não lembrava de nada, mas eu sei que eu estava muito bem. E só fui entender o milagre de fato quando eu voltei para casa. Que eu peguei minha filha no colo, que era a conta de pegar a Luísa no colo, eu sentia dor. Eu falei, eu não estou sentindo mais dor. E naquilo eu falei assim, bom, tem médico, o médico era na outra semana, foi quando eu chegar no Dr. Woods lá, ele vai me falar, né, o que está acontecendo, como tá. E quando eu fui, ele falou assim, olha, André, eu não estou vendo mais a Anne. Eu falei assim, uai. Aí eu comecei a lembrar. Eu falei, cara, Deus me curou. Aí eu falei com ele, doutor, não tem hernia mais não. Ele falou, não, André, mas as coisas não são assim. Eu falei, Deus me curou. Aí ele falou assim, não, mas tem que fazer um outro ultrassom. Eu falei assim, eu até faço, mas eu sei que Deus me curou. E aí fiz o ultrassom conforme ele me pediu e falou, realmente não há mais hernia, não consigo explicar. Talvez tenha recolhido, talvez isso, talvez aquilo. Eu falei, doutor, eu já tenho certeza. Eu agradeço o senhor aí, muito obrigado e espero nunca precisar do senhor, né, porque a gente nunca quer precisar, mas eu te agradeço e saí dali muito alegre, cara, testemunhando isso e eu lembro que eu carreguei minha filha no colo o resto da tarde, porque eu não conseguia, e fiquei ali segurando ela ali com alegria, assim, fora do normal, sabe, por ter sido curado e por estar ali conseguindo segurar minha filha no colo, foi um negócio muito sobrenatural. Essas situações, assim, eu até lembro muito da história do nosso pastor aqui, né, o pastor Gilson também, que teve um processo de cura na vida dele, né? E isso é realmente transformador na vida da gente, né? Quem passa por uma situação de experiências com Deus, em geral, elas são transformadoras, né, André? E, assim, quando se trata de uma cura, que você tem ali uma enfermidade que é detectada pela ciência, pela medicina, né? E sabe-se que é necessário um tratamento X para que aquilo seja curado no mundo natural, né? E você tem uma cura assim vinda diretamente de Deus, é algo que não tem como não transformar a vida da gente, não ser algo transcendental que faz a gente enxergar ter uma visão muito maior do que realmente é Deus para nós, né, André? Sim, eu costumo dizer, cara, e eu gosto muito de uma fala que atribuem a Albert Einstein. Falam que Einstein falava assim, que o ser humano ele pode viver esperando e vislumbrando os pequenos milagres. Ou ele pode viver entendendo que tudo é um grande milagre. Sabe, eu parti do princípio que, para mim, tudo é um grande milagre. Quando eu acordo com o ar nos meus pulmões, e aí eu me lembro até que o meu saudoso tio, esse que era pastor, tio Egército, que todas as vezes que ele iniciava uma oração, ele iniciava falando, Senhor, eu te agradeço pelo ar que eu respiro. Eu me lembro que quando eu era mais novo, jovem, por que meu tio agradece pelo ar, cara? Sabe, é um negócio tão aí, tá aí, sabe? Tão simples. Tão simples. E por que ele agradece tanto pelo ar? E foi quando faltou o ar nos pulmões dele, é que ele foi passar pela pior prova da vida dele até ele chegar ao céu. Então, Ricardo, eu passei a entender que tudo na vida é um grande milagre. Sim. Do nosso deitar ao nosso levantar é um milagre. Você pensar que a gente vive num mundo tão violento, tão complicado, tão difícil como o de hoje, e você, às vezes, você sabe onde eu moro num sítio, lugar afastado, assim. É um lugar maravilhoso. É gostoso. Maravilhoso, né? Mas é bem afastado, bem sossegado, ao mesmo tempo dentro da cidade. Então, assim, a gente deitar, saber que a gente está confiando em Deus, e a gente acordar, ver que está tudo no lugar, é um milagre. Não, mas igual você está falando aí, lá na sua casa, lá no seu sítio, é onde a gente consegue ver Deus muito mais facilmente do que aqui na cidade, cara. Porque, assim, é uma natureza espetacular, uma paz, uma tranquilidade. Você é agraciado por ter essa oportunidade de morar no sítio, né? Deus te presenteou com isso e te plantou num lugar que colocou você num lugar. Eu acho que quando a gente se torna cristão, a gente passa a entender muito mais as coisas que acontecem na vida da gente no âmbito geral, né, André? Igual você está dizendo aí, a gente passa a entender que tudo que a gente vivencia realmente é um milagre de Deus, né? E eu acredito que a sua união com a Daiane também, ela tem grande parte desse milagre que é a sua vida, né? Como aconteceu de você ir morar em Itabirito, conhecer a Daiane, porque você é uma coisa que a gente fica assim, né? É meio difícil de acontecer, né? Você morava no bairro Nacional, em Contagem, né? Exato.
E aí você conhece uma pessoa lá de Itabirito e vai morar em Itabirito, larga aqui, né? Como aconteceu isso tudo? Como se deu isso tudo? Então, Ricardo, é aquilo que eu tô te falando. Por mais que eu estivesse desviado, eu sempre pude ouvir a voz de Deus. E a Dayana, eu trabalhei com a Dayana em 2005 até 2007, numa loja aqui no centro de Belo Horizonte. Dayana era parente dos donos, era prima dos donos. Ela era caixa da loja. E assim, quem conhece a Dayana vai entender bem o que eu estou falando. A primeira impressão que eu tive da Dayana, o primeiro encontro que eu tive com a Dayana, eu trabalhava na expedição. E às vezes eu comprava material reciclável, tipo o jornal pra gente embalar mercadoria, porque a gente trabalhava com cerâmica, né? Aquelas vasos de flor, aquelas coisas. E às vezes eu precisava de jornal e caixa, então eu comprava do pessoal que vendia na rua, passava na rua vendendo. E a Dayana era a caixa da loja, uma das caixas, eram 2 caixas. E eu cheguei com 50 reais precisando trocar e falei assim, olha moça, na hora que ela viu a nota de 50 reais, ela deu um grito, ela falou, sai daqui, eu não vou trocar, pode ir embora, eu fico sem trocar. E começou a xingar, eu falei, meu Deus, que menina doida. E a menina que estava do lado, a Adrianinha, a Adriana falou assim, André, vem cá que eu troco pra você, pode vir cá. Eu troquei com a Adriana e voltei pra lá. E fui conhecendo um pouco a Dayana assim, pouco a pouco, vi que era uma menina muito humilde, o jeitão dela era aquele natural mesmo, não é que ela queria ser brava, né? É porque ela já estava ali cheia de coisa para fazer, cheia de situações. E aí fui conhecendo a Dayana. E um dia, eu falo aquelas coisas sobrenaturais, né? Eu tinha saído de um relacionamento há pouco tempo, eu sempre fui muito de namorar, nunca fui muito né, fica aqui, fica ali. E eu tinha saído de um relacionamento há pouco tempo e eu não queria me relacionar com ninguém. E por mais que apareciam algumas oportunidades, eu não queria. E um dia o Luiz, um homem que vai fazer parte da nossa vida e pro resto da vida, porque apesar de eu não ter contato com ele, mas eu me lembro muito bem das palavras dele, um dia ele chegou na loja e falou comigo assim, André, Deus mandou te dar um recado. Só que você é um cara tão arisco que eu tenho até medo de falar. E eu tenho que falar que assim, eles me chamavam de arisco porque quando eu cheguei na loja eu usava brinco. E a dona da loja, os donos da loja eram evangélicos. E ela falou que a condição de eu trabalhar é eu tirar meu brinco. Eu agradeci a oportunidade e já ia saindo. Ela falou, mas você não vai ficar? Eu falei assim, não, se a condição é eu fazer uma coisa que eu não quero fazer, eu não vou fazer. Aí ela falou assim, mas você é arrogante. Eu falei, não sou arrogante. Eu não vou me submeter a isso. Foi vocês que me chamaram, não foi eu que vim pedir emprego. Aí ficou aquele negócio assim, então assim, essa fama de arisco é porque eu era meio chatinho mesmo. Então, ele chegou e falou, você é um cara meio arisco, eu fico até com medo de falar. Eu falei assim, não, pode falar. Ele falou, Deus mandou te falar que é a mulher da sua vida, e a mulher que vai te levar de volta para os caminhos do Senhor é a Dayana. Ela nem cristã era, irmão. Então, assim... Eles são as formas de Deus aí, exatamente. Né? E a Dayana, irmão, eu falo isso aqui porque é coisa que eu já contei em vários testemunhos, e hoje ela dá muita risada. A Dayana era o tipo de mulher que eu não olharia nunca na minha vida. Sabe, aquela pessoa muito retraída, ela usava tímida demais, ela usava algumas roupas que assim, escondiam a beleza que ela tem, que é dela, natural dela. Ela fazia coisas que, tipo isso de gritar, sabe, que não me atrairiam em nada, assim. Mas eu falei assim, bom Deus, eu coloquei aqui em oração, falei assim, ó, se for da parte de Deus, vai acontecer. Mesmo estando fora dos caminhos, você se... Tudo na minha vida, cara. Tudo na minha vida eu sempre coloquei em oração. Todas as atitudes que eu tomei na minha vida, nem todas eu fui bem sucedido aos meus olhos, mas eu sei que todas me levaram para onde eu estou hoje e eu sou grato a Deus por isso. Então eu coloquei aquilo em oração para Deus, se for do Senhor mesmo, vai acontecer. E um dia, numa festa da empresa que eu organizei, eu ajudei a organizar, né, na verdade, num restaurante lá na Rua da Bahia, a Dayana chegou. E eu tinha guardado um lugar do meu lado. E naquele dia eu ia ficar com alguém, porque tinha algumas situações acontecendo. Eu falei, bom, hoje eu vou sair desse luto que eu tô desse relacionamento e vou iniciar algo novo na minha vida. Já tinha decidido isso. E deixei um lugar do meu lado. Falei assim, bom, a pessoa que eu decidi vai sentar do meu lado. E algumas meninas chegaram perto, André, você tá sozinho? Eu falei, não, o lugar tá guardado. E eu fui guardando aquele lugar. Quando a Dayana chegou, irmão, eu tenho a lembrança até hoje. Ela tava com uma blusa azul, uma calça jeans, até a sandália eu lembro, a sandália douradinha. Olha aí, Dayana, tá vendo o cara? Guarda o mesmo na cabeça. Com o cabelo solto, escovado, toda bonitona, sabe? Parece que era outra mulher que colocaram no... Foi Deus, tava o Senhor... acostumado com ela trabalhando dia a dia ali, né? Exatamente. Foi Deus, o Senhor é muito doido, cara. O Senhor é muito doido. Aí eu falei assim, eu sei porque que eu guardei esse lugar. Aí na hora que ela chegou, meio sem graça, assim, ela pegou e falou assim, onde que eu vou sentar? Eu falei, eu guardei o lugar pra você tá perguntando onde você vai sentar, menina? Senta aqui. Aí ela sentou do meu lado e
E aí fomos conversando, ela já tinha demonstrado algum interesse. E na hora de ir embora veio aquela arrogância que a gente tem, né? E eu falei com ela, olha, eu até te levo embora, mas eu quero saber se vale a pena. E pedi ela um beijo, falei assim, pra gente levar até na sua casa, eu quero, né? Quero um beijo. E ela me deu aquele beijo, nós fomos embora. E eu fiz uma coisa que ela sempre conta. Eu falo com vocês, irmãos, a gente tem que pensar muito antes de falar certas coisas. Porque no final de tudo, assim, depois a gente teve, né? A gente teve ali um momento legal, nós dois e tal. Aí eu falei com ela, olha, eu tô saindo de um relacionamento, eu não quero namorar, não quero nada sério. Então se amanhã a gente não for continuar junto, você por favor entenda, não me leve a mal e tal. Mas irmãos, eu fui embora pra casa apaixonado. Sabe o que é aquela coisa de ter certeza dessa mulher da minha vida? O cara me falou uns negócios desse antes, na hora de ir embora, cara, deixando a Pois menina é, triste em irmão. casa. Aí ela chegou no outro dia toda na dela, toda moada. Aí eu chamei ela na cozinha no horário do nosso intervalo, falei que vou fazer intervalo comigo. Ela falou assim, mas e aquele papo de... Firme, vem fazer, vamos fazer o horário de café comigo. Aí falei com ela. O arrependimento bateu durante a noite. E ela fala até hoje ela conta isso aí e racha os bicos. Mas aí ela falou, eu falei, não, vamos ficando, vamos ver o que Deus tem pra nós. E realmente, hoje eu vejo, ela é a mulher da minha vida, a mãe das minhas filhas. Como eu falo, né, você conhece bem a peça. Quem não conhece, né, um dia espero ter o prazer de conhecer. Ela me puxa realmente para a realidade todos os dias que precisa. Verdade. Ela me chama a atenção em tudo e em todas as coisas. E assim, eu vejo que realmente foi quem trouxe de volta. Porque foi aí que ela Você é foi de para Itabirito. Exato. E aí voltou para os caminhos. Exatamente. Começou a frequentar a igreja batistada. Através de uma filha, né? de uma profecia que eu recebi junto com ela. Exatamente. Olha pra você ver como os caminhos de Deus são perfeitos, né, André? Perfeito. Faz você conhecer uma pessoa que muitas das vezes igual ao seu ver, não seria igual você mesmo disse, né? Uma pessoa que você olharia, né? Despertaria um interesse, e essa pessoa vem mudar a sua vida geograficamente, né? Completamente. Geograficamente falando, te colocar no seu propósito, né? E isso tudo levou você a entrar na caminhada novamente de Cristo e tal, e começou a trabalhar nessa igreja aí. Mas quando surgiu, André, tipo, na sua vida, a questão pastoral? Porque assim, a gente, eu também já recebi algumas profecias e espero poder honrá-las em nome de Jesus, de chamado pastoral, né? E quando isso apareceu na sua vida, como foi para você? Você aceitou isso bem? Como foi? Eu mais aceitei do que bem, entendeu? Porque foi uma coisa assim muito... É aquilo que eu falo, Ricardo. Quando eu fui, foi para sim, não, entendeu? E como eu já tinha me colocado à disposição da igreja, em conversa com o pastor Wellington, algumas vezes eu falei com ele, olha, eu estou aí à disposição. Se eu precisar de mim, seja aqui dentro, seja lá fora, seja para varrer a igreja, seja para lavar banheiro, para aquilo que eu puder fazer e puder contribuir, eu estou à disposição. E pastor Wellington é um homem conhecido por ser um homem que acredita no inacreditável, no improvável, sabe? E tinha aparecido uma oportunidade dele apadrinhar ou pegar uma igreja, ajudar uma igreja que estava em dificuldade em Sete Lagoas, que hoje é essa congregação em Sete Lagoas. E naquele momento, eu recebi profecia de 4 pessoas diferentes, a mesma profecia. Eu estava trocando, é uma coisa até engraçada falar, mas eu estava trocando as fraldas da Sofia, e com todo carinho, todo cuidado, aquela coisa toda, e tinha um pastor na minha casa. Um amigo meu, né, pastor Anderson, ele falou assim comigo assim, falou, André, nossa cara, me deu um negócio aqui, Deus falou um negócio tão forte comigo que eu preciso te falar. Eu falei, pode falar. Falou, Deus vai colocar um povo na sua mão para você cuidar com o mesmo amor que você está cuidando da sua filha aí. Glória a Deus, hein? Então eu falei, amém. Só que, né, aquela coisa, a gente sempre é muito dentro do natural. Sim. E aí eu recebi eu falei amém, né, aquele amém. Um amém mais ou menos, amém, né? Aquele amém. E um primo meu que mora em Vitória, o Du, pastor Du, e a minha prima, que é casada com ele, Cíntia, me ligaram naqueles dias também, antecedia o carnaval, pouca coisa antes do carnaval. Ele me ligou e falou assim, André, eu estava orando para você, eu e a Cíntia, nós colocamos o seu nome aqui em oração, devido a algumas situações que eu estava passando na vida, na igreja. E ele falou o seguinte, olha, Deus mandou te falar uma coisa e confirmou, porque a Cíntia falou a mesma coisa comigo, que Deus tem um povo para você cuidar com o mesmo amor que você cuida das suas filhas. Aí eu achei que também engraçado, ou seja, já era ter 3 pessoas falando a mesma coisa.
Fomos para o carnaval. A nossa igreja é uma igreja que não nega os dons. Que não nega os dons. E ali no momento ali de culto, de mover, um homem que eu amo muito, Zé Felisbino, que é pastor em Cachoeiro do Campo, você conhece o Zé também. Um homem de Deus, um homem que conhece de fato a alegria do Senhor, sabe? É um cara que você vê dele exalar alegria. O Zé veio, colocou a mão na minha cabeça e falou assim: filho meu, eis que coloca um povo na sua frente, que você amará e vai cuidar, como eu tenho cuidado de você. E aqui foi 4 pessoas, eu falei, meu Deus, o que o senhor quer comigo, pai? E aí eu achei, por questão humana, que seria essa igreja em Sete Lagoas. E fiquei com aquele negócio no coração, falei, Deus, se é do Senhor, vamos embora, vamos que vamos, e eu quero, eu desejo. Comecei, cara, a fazer esboço de pregação, falei, não, quando eu chegar lá, eu vou pregar isso, eu vou pregar aquilo, vou pregar aquilo outro. E tem um livro que eu indico muito, que gosto muito, que chama O Reino de Ponta Cabeça. E assim, o reino de Deus, ele realmente é de ponta cabeça. Eu sou um cara muito urbano. Itabirito é uma cidade de quase 60 mil habitantes, mas eu ainda acho uma cidade assim, muito com costumes de cidade pequena. Sim. O pessoal se recolhe às 8 horas da noite e você vê alguém na rua. Então assim, e eu gosto do movimento, sabe? Quando eu morava aqui em Contagem, eu recebia meus amigos até 10, 11, meia-noite em casa, e pra mim isso era normal. Então assim, eu falei, poxa, ir para Sete Lagoas é uma oportunidade de voltar a essa vida urbana, sabe? É porque é maior do que... Sim, maior, uma cidade grande, uma cidade movimentada. E os irmãos de lá eu já tinha conhecido, já apaixonei com o pessoal lá, aquela coisa toda. E aí veio a Barroca. Joe e Edmara, que são 2 irmãos lá da igreja, são da Barroca e já oravam há mais de 10 anos por uma congregação da Barroca. Um belo dia o pastor Wellington foi visitar lá, recolheu umas 24 pessoas e fez um culto. Naquele culto, algumas pessoas aceitaram Jesus. E quando eu vi as fotos, irmão, eu falo que tem coisas que Deus fala. Deus realmente fala com a gente antes. Sim. Eu falei com a Daiane, olha, nós vamos para Barroca. Ela falou assim, por que você está falando isso? Eu falei assim, escuta o que eu estou te falando, depois você me fala. Passou uma semana, o pastor Wellington me chamou na frente do Joe e da Edmara e falou assim, nós vamos iniciar uma congregação na Barroca. Perguntou para o Joe e Edmara, vocês têm a oportunidade de ir por vocês serem de lá e desejar. Vocês têm esse desejo? O Joey, que já era líder de célula também, um homem de Deus, de Mara, a mesma coisa. Eles falaram, não, pastor, pra gente agora não dá, por questões outras e tal. Ele falou, André, então eu quero te apresentar lá como obreiro, você aceita? Eu não pensei meia vez, irmão. Eu falei assim, nossa, sim, aceito. Pode me apresentar, sim. Eu já tinha me colocado à disposição, minha esposa já sabia, já havia consenso entre nós dois sobre isso. Então eu aceitei, mas eu aceitei sem nem saber onde era, como era, o que era essa tal Barroca, né? Então foi assim, o pastor me chamou, fez a proposta, eu aceitei. Sim. Agora, para situar um pouquinho os nossos ouvintes aqui da rádio, né, que estão acompanhando conosco, Barroca é um bairro de Mariana, como é? É o bairro do bairro. Barroca é um subdistrito de Mariana. É ligado à Cachoeira do Brumado. Para quem conhece aquelas regiões ali vai saber fácil, porque Cachoeira do Brumado é conhecido como uma cachoeira grande que tem lá. E Barroca já é um lugarejo, um bairro de Brumado. Lá deve morar no máximo 300 pessoas. É um lugar assim, né? Muito pequeno, bem escondido. São 9 quilômetros de estrada. Quando eu cheguei lá era uma estrada de terra. Eu não sei se quando você foi lá ainda era de terra, mas quando eu cheguei lá era estrada de terra. E assim, a primeira vez que eu fui, irmão, foi um negócio muito engraçado, porque assim, eu querendo uma vida urbana, veio o Senhor me plantar num lugar onde a última coisa que tinha era sinal de urbanidade, entendeu? Assim, eram 9 quilômetros de estrada de terra até chegando no lugarejo. O lugarejo é todo asfaltado, mas aquelas ruas estreitinhas, aquele povo bem com cara de interior mesmo, né? E assim, cheguei ali, conheci aquele lugar e fiz alguns questionamentos a Deus no dia, mas assim, muito respeitosamente, entendendo que eu estava no propósito de Deus. Sim, sim. E para explicar, Mariana fica um pouquinho distante assim de Itabirito, né? Não é do ladinho assim como é aqui a nossa igreja, não, irmãos. É um pouquinho longe, sabe? E aí, como foi o romper em cima dessa dificuldade, questão também da distância, né? E de lá ser um local muito humilde e de não ter, vamos dizer assim, um prédio, né? Uma localidade física quando você chegou lá.
Como foi o início lá? Então, Ricardo, eu realmente posso falar que eu vivo de milagres. Quando eu fui para a Barroca, eu tenho uma pequena empresa, onde eu sou sócio, e a gente estava passando um momento assim, razoável. Não estava ruim e nem bom. Estava razoável e fui para a Barroca. Eu tinha um carrinho 99, um Vectrazinho que me servia demais a conta, mas bem velhinho. E para quem necessitou a questão da distância, da porta da minha casa até a porta hoje da congregação em Barroca são 94 quilômetros. Então, irmãos, é bem mais longe do que de Itabirita aqui para BH. É uma distância bem grande. Sim. Não é uma viagemzinha assim de meia hora, 40 minutos, não. É. Demanda um tempo maior, né, André? 1h30 que eu gasto hoje, né? De lá de casa até a congregação. E quando eu cheguei lá, não tinha realmente um prédio, não tinha. A nossa igreja está ainda em construção, então não tinha assim, condições de fazer muita coisa. Mas Deus é tão bondoso que Ele providenciou através de uma família muito que eu tenho um amor muito grande, a Sandra e o Donizete, uma casa em Barroca, onde tinha um terraço. Você chegou a pernoitar lá comigo. Né? O Donizete e Sandra são católicos e forneceram a casa para a gente iniciar ali esses cultos. Olha como é que Deus trabalha, né, André? Um casal de pessoas que são católicos, né? Cedeu espaço para iniciar uma obra de Deus lá. Isso é fenomenal, né? Mais do que cederam, Ricardo, eles passaram a ser parte da minha família. Sabe, o Donizete e a Sandra, quando iam comigo, eu já te falei isso algumas vezes, quando eles iam comigo, o pessoal ficava assim, será, André? Porque, né, às vezes fica sem graça. Cara, foram as vezes mais gostosas que eu fui na Barroca, era quando eu ia com ele. Porque antes da pandemia, eu ia para lá, às vezes na sexta e às vezes no sábado, para visitar, evangelizar, fazer a obra de fato, né? Orar pelas pessoas, etc. Então, quando eles iam comigo, Donizete, eu me lembro de uma situação que eu saí de casa, da casa dele, no caso, às 10 horas da manhã no sábado para fazer algumas visitas e falei com ele, olha, eu volto pro almoço. Eu volto para fazer o almoço, que eu ia fazer o almoço. Ele falou, André, vamos fazer um churrasco? Eu falei, vamos. Aí compramos o negócio, levamos aquela coisa toda. Eu falei, ó, eu faço o churrasco, você faz o arroz, eu faço o churrasco. Eu cheguei lá 5 horas da tarde, mano, porque o negócio garrou e foi numa casa e foi em outra, e hora para um, e hora para outra, aquela coisa toda. Quando eu cheguei, ele ainda não tinha almoçado, mas já estava com o churrasco pronto, comendo ali, beliscando. Falei, André, eu tô fazendo de tudo aqui para não deixar nada queimar, para você comer tudo quentinho. Então você entende o carinho de Deus através dessas pessoas? Eram pessoas muito mais do que cederam a casa, eles viraram parte da obra, entendeu? Deus usou de fato aquelas pessoas para nos abençoar, e muito. Então assim, começamos ali naquela casa, algumas pessoas congregando, tivemos culto nessa casa com 30 pessoas, tivemos culto com 2 pessoas, então era muito, no início oscilava bastante. E fomos rompendo. Eu tinha uma dificuldade muito grande, Ricardo, no início, porque assim, a igreja de Itabirito mantinha a minha ida. No caso, eu nunca fui assalariado pela igreja, não sou até hoje. Enquanto eu estiver trabalhando fora, de maneira secular, né, eu mantenho isso. Se um dia eu for trabalhar integral na obra, eu entendo que isso é necessário. Mas, na época, o meu dízimo, a minha oferta, eu entregava na Barroca e a igreja mantinha aquilo que precisava. Então, assim, passei aí e tinha uma dificuldade muito grande de falar de dízimo e oferta lá, porque é um local, assim, muito carente de tudo. E quando nós chegamos lá, 3 propósitos de oração nós colocamos. Primeiro, lá não tem telefone. Telefonia lá o pessoal para falar com a gente tem que subir no morro, sabe? Era muito difícil. Asfalto, não tinha. E saúde era uma vez na semana. Então eu me lembro que eu falei assim, Senhor, se o Senhor me colocou aqui, tem um propósito. E existe um pastor americano, que agora me foge o nome dele, mas ele fala que aquilo que te incomoda, normalmente é o seu propósito. E aquilo me incomodava não por mim, porque eu ficava ali um dia, 2 dias, mas me incomodava por saber que eles passavam tanta dificuldade ali. E falei com a igreja, falei assim, irmãos, isso já tinha alguns convertidos conosco lá, pessoas que já eram frequentes e tal. Falei, a partir de hoje, nós vamos orar por 3 coisas aqui na Barroca. A melhoria da comunicação, esse asfalto, que já tinha sido roubado, o dinheiro desviado umas 3 vezes para fazer, o pessoal se alegrava que ia sair o asfalto e não saía. Porque é uma região, assim, igual você falou, bem carente, né, André? Então, o pessoal, às vezes, a gente infelizmente vive num país, né, num estado onde a gente tem muita dificuldade com essas questões públicas, né? E quando a região é mais carente assim,
Aí tem mais dificuldade ainda, porque é a dificuldade de fiscalização, né, André? Então lá eu me lembro, eu tive lá, se não me engano, uma ou duas vezes, e eu lembro que era bem carente mesmo o pessoal que frequentava, o local em si. Quando eu fui lá não tinha o asfalto ainda, né? E então assim, eu vejo que era uma dificuldade essa questão toda de infraestrutura mesmo, né? Sim, sim. Na verdade, tudo. Eu não tinha uma coisa que. A única coisa na Barroca que a gente olha até hoje e consegue ver, de fato, é a alegria do povo de lá. Verdade, era um povo muito alegre. Sabe? Isso eu posso testemunhar também. Todo o sofrimento que eles tinham, com todas as dificuldades que eles tinham, com tudo que eles vivem, até hoje é um povo muito alegre. Então, assim, quando eu cheguei lá e vi aquela situação toda, colocamos esses propósitos de oração. E tem um outro detalhe. Tinha os únicos duas fontes de emprego na Barroca, ou é a plantação, né? E aí a fazenda, que tem uma fazenda lá que na época estava desativada, estava parada, ou trabalhar para a prefeitura lá limpando rua. Não tinha outra coisa. E o pessoal sobrevivia daquilo que eles faziam. Comia, vendia, plantava para vender, etc. E aí uma das coisas também que eu coloquei como oração individual minha era a melhoria na questão de emprego. E essa fazenda, depois de um tempo, reativou. Hoje o Cássio, que é o proprietário da fazenda lá, hoje ele gera muitos empregos lá de novo, voltou a produzir, voltou a criar gado, criar porco, galinha e tudo mais. Hoje essa fazenda emprega bastante gente lá. Algumas pessoas que eram da nossa congregação lá passaram a trabalhar na prefeitura. O asfalto, enfim, começou, mas tem sido uma luta de oração, porque já se arrasta um ano mais ou menos que já está tudo asfaltado, mas estão fazendo as canaletas, né, etc. Finalização. A saúde, que era só uma vez na semana, fizeram um outro posto de saúde. E agora tem mais vezes, eu não vou saber assim de quantas, mas bem mais que uma, acho que são 3 ou 4 vezes na semana. Tem médico no posto. Então, e até uma torre de telefone foi instalada lá por esses tempos agora. E ainda tá assim, ainda tem dificuldade, mas nós cremos que, né, com bastante oração, nós vamos vencer isso aí e vai virar isso aí. Amém. Eu vejo isso tudo assim como que a presença de Deus, né, ela faz o local prosperar, né, em vários âmbitos, né, André? Como eu disse, eu tive a oportunidade de ir lá visitar bem no início, né? Sim. Eu não sei ao certo há quanto tempo você já estava na obra lá, quando eu tive a oportunidade de visitar lá, né? Mas eu lembro que era bem precário, né? A situação do povo em geral lá era bem precária. E você colocando aí que para a honra e glória de Deus, vocês foram direcionados nesses 3 propósitos de oração, e Deus escuta, né, cara? Deus ouve e olha para você ver como já prosperou aquele povoado ali, né? Porque eu acho que posso se dizer que lá é um povoado, né? É um lugarejo. Um lugarejo, né? E aí como Deus prosperou e faz as coisas melhorarem no âmbito geral, né? No nosso mundo natural, vamos dizer assim. E espiritual a gente sabe que ele está lá agindo 100%, né? E hoje, vocês conseguiram o prédio de vocês, como está alugado? Conseguiram um local, saíram dessa casa que foi cedida no início? Ricardo, hoje, por mais uma deuscidência, hoje faz o dia 18, hoje, né? Exatamente. Hoje faz 4 anos que nós iniciamos a obra lá. Foi no dia 18, em 2018. 18 de junho. E assim, nós ficamos por 2 anos nessa casa. Sim. Quando iniciou a pandemia, eu tinha procurado um senhor que tinha uma construção, logo na entradinha lá do lugarejo lá. Eu procurei esse senhor, porque me direcionaram que ele era o proprietário. E lá estava em construção ainda, já tinha batido a laje, mas estava sem reboco, etc. E era, no caso, um salão? Como era um que salão, uma loja? Um salão até bem grande. Seria para ele iria fazer um mercado lá, um supermercado, um mercadinho. Ele já tem um mercado em Barroca, ele é de Cachoeiro do Brumado. E quando Cachoeiro do Brumado é próximo. Adjacências ali, né? Isso, Barroca pertence a Cachoeiro do Brumado. É um bairro de Cachoeiro do Brumado. Entendi. É 6 quilômetros de Barroca a Cachoeiro do Brumado. E eu fui atrás desse senhor. Na época, o apelido dele é Duduca. Me falaram, olha, ele é um homem difícil de tratar. Quando ele não quer, ele não quer. Quando ele quer, ele quer. É bom, não é difícil para Deus, né? Amém. E por 2 vezes eu fui atrás dele e não achava. Eu falei, Deus, e orando a Deus, eu falei, Senhor, será que é a sua vontade? Será que é isso mesmo? Será que eu não estou dando um passo maior do que a perna?
E por uma terceira vez eu fui. Quando eu cheguei lá, me apresentei para ele, meu nome é André, não me apresentei como pastor. Falei, eu tenho interesse no seu salão e tal. Do jeito que tá, eu pego ele, eu faço a instalação elétrica se precisar. Eu tava com tanta vontade de mudar para aquele lugar que eu pegaria do jeito que tava para ir mexendo. Sim. Ele falou, olha, eu não tenho interesse em alugar lá, ali tá parado e vai ficar parado e tal. Eu falei assim, olha, pô, que pena. Eu comecei uma congregação na Barroca há 2 anos e eu tinha um desejo muito grande de achar um salão e lá pelo jeito era o único salão do lugar. Ele falou, o quê? É pra igreja? Eu falei assim, é. Aí ele falou, não, peraí, então vamos sentar ali. E aí aquele homem me contou a história da vida dele. Aquele homem, do Duca, como todos da Barroca, de Cachoeiro do Brumado sabem, há 34 anos atrás, ele era um bêbado que ia de bar em bar e encontrou Jesus. Glória a Deus. Sabe, e a vida dele foi totalmente mudada. Hoje ele é um empresário, ele tem 3 supermercados, ele é dono de material de construção, ele tem um monte de coisa lá em Barroca e também em Cachoeiro do Brumado. E ele me contou a história, ele falou assim que Deus me pegou pela mão e falou que tudo que eu perdi, ele ia me devolver. E hoje, irmão, eu tenho para dar. Glória Então, a Deus. eu não só vou te alugar, como eu vou te alugar barato, na época foi 250 reais, se não me engano, vou te alugar barato. E outra coisa, eu não vou te entregar do jeito que tá, não. Eu quero lá o melhor. Ele comprou cerâmica, ele mandou fazer, colocar tudo que precisava fazer, ele mandou fazer. Então, assim, naquilo eu saí com o coração assim, muito alegre, né, por ver Deus de novo ali operando de forma maravilhosa. E ao mesmo tempo pensando assim, cara, como pode, até naquilo que a gente desacredita, Deus continuar acreditando, né? Eu vou até pegar a nossa igreja aqui, né, a Deus Conosco, como exemplo, né, que quando Deus coloca uma coisa para acontecer, Ele faz acontecer, né, André? A gente aqui, hoje no prédio que a gente está, na rádio aqui, onde a gente está hoje, a gente sabe que é um milagre, né, que Deus colocou no coração do pastor Gilson, que teve a disponibilidade, a disposição de enfrentar as dificuldades, né, que foram no começo, né, de mudar para um local novo, né, começar igual aqui, a gente pegou aqui, o lote era um terror quando a gente chegou aqui no começo, né, então assim, foi feito com todo amor e carinho, e Deus sempre à frente de tudo, e eu consigo enxergar a mesma situação lá na Barroca que você vivenciou, né, que Deus colocou no seu coração, uma situação que para 95% das pessoas eram muito difícil de acontecer, né? E aí Deus coloca no caminho uma pessoa que já havia sido transformada por Ele para abençoar a obra de uma forma grandiosa assim. E aí como foi a mudança para lá? O pessoal de lá aceitou bem, se engajaram na obra de verdade, começaram a trabalhar lá, como foi? O que acontece, cara? Deus, ele trabalha de fato em pessoas. Deus, ele não trabalha assim somente de forma Deus não trabalha somente de forma espiritual. Deus trabalha de forma espiritual, mas isso se reflete no físico. Sim. E assim, o trabalho de Deus nas pessoas ali da Barroca foi um trabalho visível. Eu costumo dizer que nós temos testemunhos lá, eu posso contar um breve aqui, que o rapaz que fazia tudo de errado na cidade, era o ladrão da cidade, era o cara que buscava droga para a cidade, era o cara que fazia tudo de errado, hoje é meu braço direito dentro da igreja. Glória a Deus. E Deus resgatou ele de uma forma que o testemunho dele salvou outras pessoas. Tinha uma irmã que estava desviada na época, e ela conta, estou contando aqui porque ela conta esse testemunho. Ela chegou nele e falou assim: Eliseu, eu estou precisando de uma porta. E seu pai tem uma porta lá para vender. Só que eu só tenho 50 reais, ele quer 100. Em vez de eu dar 50 reais para ele depois dar mais, se eu te der 50, você não rouba aquela porta para mim e traz, não? Meu Deus. A conversa foi desse jeito. Aí o Eliseu falou com ela assim: Ô irmã, agora eu sou de Jesus. Vamos fazer o seguinte, me dá esses 50 reais aí que eu vou inteirar 50 reais e vou pagar essa porta e trago para a senhora. E a irmã falou assim, que ela ficou com a cara queimada, porque ela já conhecia Jesus, embora estava desviada há muitos anos, mas que quando ela viu aquilo, ela falou assim: onde você está indo? Que igreja que você está indo para tanta mudança?
E não é a igreja, né, irmãos? É o próprio Jesus. Sim. E o Eliseu falou assim, não, eu tô indo na Batista, que tá tendo lá na casa, na época era na casa do Donizete ainda. Todo domingo o pastor vem cá e tal, e tal. E a gente vê se cumprir aquilo que a palavra diz. Aquele que roubava, hoje trabalha para ajudar outros. Então, assim, para mim, foi uma confirmação de algo que Deus realmente estava fazendo naquele lugar. Então, quando a gente fala de propósito, de engajamento, eu me preocupo muito com esse engajamento, com o entender da palavra, com entender que a palavra é algo transformador na nossa vida. É a palavra que muda o rumo das nossas vidas. É ela que dá o prumo, sabe? Assim como o pedreiro usa o prumo para saber se a parede está torta ou não, nós precisamos usar a palavra para saber se a nossa vida está ou não no caminho do Senhor. Verdade. E foi através da palavra que o Eliseu entendeu que ele não era uma pessoa qualquer mais, ele era de Jesus. E esse testemunho, Ricardo, trouxe a irmã, hoje a irmã Conceição, do Fica Jesus mais um pouquinho, ela toca o violão lá, eu acho que você pegou algumas vezes lá dela tocar. É uma irmã que é uma bênção nas nossas vidas, até hoje, testemunhos de milagre lá através da vida dela, com ela passou por algumas situações de saúde, onde nós vimos caroço ser expelido através de oração. Então, assim, Deus ele trabalha primeiro nas pessoas. Os lugares, as coisas que vão acontecendo são consequências de corações transformados. Você citou que o pastor Gilson, eu quero externar aqui a minha admiração, sempre falei de você dele, com você sobre ele, né? É um homem que, desde que eu vi a primeira vez, eu tenho uma admiração muito grande, um respeito muito grande, e eu sei que fazer o que Deus fez na vida dele e através da vida dele nesse lugar aqui, não é para qualquer um, é um chamado muito específico, muito diferente, e eu creio que Deus tem ainda muito mais para fazer. Amém. Eu, na minha pequenez ali, no meu, né, na minha forma de servir, eu sei que Deus tem feito grandes coisas, mas cada um tem um chamado. E eu vejo que esse chamado lá da Barroca, por exemplo, foi um chamado diferente. Porque, só para explicar, para o pessoal entender, eu, apesar de todas essas situações místicas, vamos dizer assim, né, de ações diretas de Deus na minha vida, eu sempre fui um cara muito cético. Eu sempre fui um cara de ver para crer. Eu sempre fui meio Tomé, sabe? Então, assim, ver Deus trabalhando na vida das pessoas é uma forma de Deus me provar como Ele já trabalhou na minha vida. Essa questão de ser cético, Diana sempre brinca, né? Minha esposa sempre brinca, que ela não sabe como eu ainda fico ainda questionando certas coisas, porque todo lugar que eu vou, Deus usa um profeta para falar comigo, e normalmente as mesmas coisas. Normalmente as profecias são muito parecidas, até que se cumpram, elas são muito parecidas. E quando eu fui para a Barroca, uma coisa que eu sempre questionava, falava, Deus, pastor de Timbuí é um homem de unção, é um homem que ora no monte da madrugada toda se precisar, é um cara que, sabe, relampeja, faz chover, e o Zé Felisbino a mesma coisa, e ora, você vê gente sendo curado, e o pastor Wellington é um homem de revelação, um homem de profecia, quem sou eu nessa história toda? Sabe, eu ficava me perguntando, quem sou eu nessa história toda? Eu sou um reles curioso da sua palavra, sabe? E foi nesses momentos de questionamento, Ricardo, que Deus falou uma coisa no meu coração que eu vou guardar para sempre. Que o único dom que eu precisava para aquele lugar era o amor. Glória, Deus é bom demais, gente. Assim, eu dar uma palavrinha aqui para quem está ouvindo a gente está apresentando o podcast Pod Bless. Hoje eu estou aqui, sou o Ricardo Nery, estou aqui recebendo um grande amigo meu, pastor André, lá de Itabirito. Ele pastoreia uma obra lá em Barroca, né, que é um subdistrito de Mariana, né, que é uma cidade vizinha lá. Então a gente está aqui desenrolando um assunto muito legal, né, contando um pouco da história dele. E eu me sinto à vontade de endossar isso que ele acabou de dizer, sabe, gente? Como você citou aí, que os outros pastores lá da congregação da Igreja Batista Ágape, cada um tem o seu dom, né? E eu enxergo assim muito claramente na sua vida, né, o dom do amor, sabe? É um cara que tem um coração assim, sem palavras para dizer o quão grande é. E aí eu vou citar apenas uma das situações que a gente já vivenciou junto, né? Eu considero o pastor André como um irmão, um cara da família mesmo, assim, de muita proximidade. E eu
para quem me conhece aqui da igreja, para quem sabe um pouquinho da história, eu vivenciei um período aí de enfermidade, né? De uma luta muito grande na minha vida, que foi o câncer, né? E para a honra e glória de Deus, a gente venceu essa luta. Mas eu me recordo de quando a situação veio a acontecer, né? Eu fui internado no UPA aqui da região, no UPA Barreiro. E aí a gente, como tem uma amizade muito grande, meus pais entraram em contato com o André e contaram para ele a situação, né? E ele estava se não me engano, no acampamento, não foi? Isso. No acampamento da igreja dele lá, aqui em Mário Campos, não é isso? Exato. E no mesmo dia ele saiu do acampamento e veio aqui no UPA me dar um abraço e abraçar minha família, né? Isso foi uma coisa que foi sem palavras para mim, sabe? Então eu acredito muito que o dom que Deus colocou na sua vida é o amor, sabe, André? E aí ele te plantou lá em Barroca. A gente, muitas das vezes, a gente não entende o propósito de Deus em várias situações, né? E dentro dessa situação, eu creio muito que foi essa resposta que Deus te deu mesmo, né? De ser o amor, porque antes de todas as carências estruturais que a Barroca tem, eu sinto e eu vi que a maior carência que eles tinham lá era de cuidado, era de amor mesmo, de alguém que olhasse para eles, né, com um olhar de carinho, de compaixão, de se disponibilizar, ajudá-los. E isso foi algo que Deus te deu com grande maestria para você fazer por eles, né? E olha para você ver, dentro desse, você explicou aí que hoje lá, o trabalho lá completa 4 anos, né? E olha só, dentro desses 4 anos a gente teve 2 anos de pandemia, né? E como foi esse período de pandemia lá, André? Como foi o trabalho, o desenrolar do trabalho com a pandemia lá? O trabalho pastoral, ele é um trabalho realmente que não para, independente de peste, pandemia, morte. Só quando o pastor morre é que ele para de trabalhar, a verdade é essa. E quando iniciou a pandemia, ninguém sabia o que era, ninguém sabia de fato como agir. Muitas movimentações políticas, muitas movimentações midiáticas que a gente via assim, não entendia direito. Só que eu estava num lugar onde a grande maioria do público que está comigo, a grande maioria das pessoas que estão lá comigo, era de idosos. Sim. Então, assim, eu tive que ter um cuidado muito grande inicialmente, até para não chocar. Porque se eu chego lá e falo assim, não, nós vamos ter culto independente de qualquer coisa, e acontece alguma coisa com alguém, a responsabilidade era minha. Verdade. Ao mesmo tempo, se eu abandono e aquelas pessoas se dispersam, a responsabilidade também era minha. Claro. Então foi muito difícil no início, assim, foi pisar realmente em ovos para saber o que fazer, como fazer, muita orientação da parte de Deus, muita orientação da parte do meu pastor, que teve uma sensibilidade muito grande. Quando mandava fechar a igreja, a gente fechava a igreja e mantinha contato. Hoje, lá, igual eu falei, a telefonia ainda é ruim, mas algumas pessoas têm WhatsApp, porque tem internet em casa, ruinzinha demais, mas tem. Mas a gente fazia contato via WhatsApp. Eu não ficava mais do que 15 dias sem ir lá. Mas eu coloquei os irmãos que eram idosos em casa, pedia que ficassem em casa, fazia às vezes textos e mandava, às vezes fazia vídeos e mandava. Às vezes teve uma situação que até me emociona um pouco lembrar, do irmão Célio e da irmã Regina. São 2 irmãos, irmãos mesmo de sangue, que moravam juntos. A irmã Regina tem 94 anos, o irmão Célio tem 84. 2 muito fortes, porque a roça proporciona essa força. Só que a irmã Regina já estava assim, um pouco em princípio de demência, algumas coisas assim, né, infelizmente, que a idade traz. Sim. E eu passava na porta da casa deles e eles às vezes ficavam na janela. O irmão Célio, ele é muito tímido, os 2 são. Mas a irmã Regina é mais alegre, assim, é mais pra fora, é mais, sabe? E o irmão Célio, 84 anos, um homem duro, formado na roça mesmo, mas assim, muito tímido. E eu passava na porta e falava com eles assim, olha, Deus te abençoa, estamos orando por vocês, fica firme, vai passar, isso vai passar. E um dia ele me falou assim me mandou falar, mandou que uma pessoa me falasse que ele estava com muito desejo de tomar ceia. Que
que ele estava assim, se sentindo mal por estar tão longe, tão afastado da igreja. E um dia, a gente tinha acabado de sair de uma onda roxa, né, que é o negócio da dúvida consciente, geral, né? fechar geral, tinha acabado de sair. Eu não estava fazendo ceia na igreja por questões de higiene, questões de ter esse contato com as pessoas. A gente estava preservando. E Deus falou no meu coração, faz, sabe, faz. E eu falei, Deus, eu muito resistente a Deus, infelizmente, a gente às vezes resiste, mas eu fiz. Eu peguei, chamei a Dayana, falei assim, nós vamos fazer a ceia de uma maneira diferente, nós não vamos entrar na casa, nós vamos orar do lado de fora, nós vamos fazer tudo lá de fora, passar para eles cearem, e aí a gente vem embora. Beleza? Beleza. Fomos eu e a Dayana, fizemos a ceia, a irmã Regina tomou uma alegria muito grande, a ceia, o irmão Célio tomou a ceia, e ele falou comigo assim, agora se esse vírus me pegar, eu sei que eu estou fortalecido. Graças a Deus. Então, irmãos, o que eu tiro disso? Graças a Deus, os dois estão vivos, resistiram à pandemia. Hoje a irmã Regina está no asilo por questões de cuidado, né, maior da doença, da situação dela. O irmão Célio não tem condição de cuidar dela. Hoje ela está sendo muito bem cuidada no asilo, mas aquilo para mim foi meio que uma injeção de fé. Foi meio que dizer assim, olha, eles estão crendo. Então eu passei a ter mais liberdade em cultuar a Deus ali naquele lugar. Me lembro que durante a pandemia, e lá, Ricardo, uma coisa interessante que eu acho muito engraçado, todas as vezes eu dou risada disso, não de maneira de debochar, mas porque eu acho bonito e engraçado ao mesmo tempo. Lá eles me tratam com o mesmo respeito e carinho que eles tratam os padres, sabe? Sim. A ponto de eu estar passando na rua assim, e um boiadeiro, um pessoal que mexe com gado lá, um senhor até mais velho do que eu, me vê e fala, benção, pastor. E eu falo, Deus te abençoe, meu filho. A gente faz conforme aquilo que o coração manda. Mas eles têm, graças ao bom Deus, eles têm um respeito muito grande comigo. Então, assim, a ponto de eu estar passando na rua e falar, pastor, preciso ali orar para aquela pessoa, porque ela está passando por um processo tal. E a gente, assim, na pandemia, sem saber o que fazia, falava, Deus, me direciona. E aí eu chamava aquela pessoa para o quintal, para o lado de fora da casa, para não entrar na casa, para... Né, manter as regulamentações. Para manter aquela distância, mas Sim. assim, quem não conhece Barroca, irmãos, e um dia conhecer, vai entender o que eu estou falando. Lá é um lugar onde tem uma igreja evangélica, Sim. tem uma assembleia, já tinha antes de mim, né, a assembleia. Tem lá uma igreja católica que é do Rosário, que é uma igreja... No centro da cidade, né? É no centro do lugar, né? Do lugar, uma igreja do Rosário, que não é uma igreja propriamente católica, né? É uma igreja que tem muita influência das matrizes africanas. Sim. E atrás dessa igreja do Rosário tem um centro de macumba muito grande. Então as pessoas começaram a procurar nesse centro de macumba um refúgio contra essa doença. E eu comecei a ver aquilo ali como assim, Deus, como que as pessoas estão entendendo que a cura está naquele local, sendo que o Senhor é a cura. E eu lembro que eu chamei o pastor Charles, que era da Assembleia, um amigo que eu fiz, para a glória de Deus, um homem que assim que eu cheguei, eu fui lá falar com ele, falei, olha, eu estou chegando aqui agora, detesto a ideia de concorrência, nós somos um só reino, então eu quero somar com você. E virou meu amigo, para a glória de Deus, e chamei ele, falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. O reino de Deus é que está sendo posto aqui à prova. E nós não vamos aceitar isso. Ele entrou em oração comigo, em concordância, e nós começamos a orar, e para a glória de Deus eu digo isso, a igreja dele voltou a encher, porque o pessoal estava com medo de ir ao culto. A nossa igreja voltou a ter os pessoas que congregavam conosco. Então as coisas começaram a voltar a um certo normal. Sim. E as pessoas voltaram a nos chamar para fazer as orações. E quando eu falei a respeito dessas questões, é que a gente sabe, para quem é cristão, para quem vive esse meio que a gente vive, a gente sabe que da mesma forma que Deus atua, né, ou com a mesma intensidade, o outro lado tenta atuar da mesma intensidade. A Bíblia diz que o diabo ele ruge como um leão. Ele quer parecer o Cristo, ele quer parecer a salvação, ele quer parecer a cura, ele quer parecer a saída para os problemas das pessoas. Infelizmente, o ser humano às vezes cai nessas armadilhas. E aí, quando as pessoas nos chamam, depois de passar por alguns processos, o processo é muito doloroso para elas e também para nós. Então, estar naquele local como luz, assim como é a Igreja Assembleia de Deus que está lá, hoje não mais com o pastor Charles, que ele foi para um outro lugar, como está lá hoje a Igreja Batista Ágape de Itabirito, atuando em Barroca, a gente tenta ser e tenta expressar o amor de Deus sendo luz ali para aquele povo. Sim. E volto a dizer mais uma vez, eu acho que
que lá, tive a oportunidade de ir lá bem no início, né, André? Sim. A estrutura ainda era bem precária mesmo, a gente comentou, e eu volto a dizer que a igreja lá, né, ela entra muito nessa questão aí do amor mesmo, né, de demonstrar o amor pelo próximo, de demonstrar o cuidado, né, e eu acredito que isso, na sua vida em relação ao pessoal lá, tem sido uma toada desde sempre, né, desde que você pegou essa responsabilidade da obra de lá. E aí, André, hoje em dia, tem alguém que caminha junto com você lá? Alguma pessoa que, por exemplo, que possa fazer os cultos lá também, às vezes, com você? Como você trabalha lá hoje? Um culto é só no domingo? Tem culto durante a semana? Como está sendo a estrutura da igreja em si lá, hoje em dia? Então, quando eu fui para Barroca, depois dessa conversa que o pastor me propôs, de estar lá como obreiro e tal, como pastor local, a proposta já era de eu treinar alguém que Deus levantasse, para depois, num segundo, terceiro momento, eu me retirar e a obra lá continuar. Isso era a proposta do início, não sei qual é o propósito de Deus, né? Mas, depois de algum tempo, eu comecei a treinar pessoas que estavam mais próximas, que são mais frequentes, mais assíduas no culto. E fiz um curso, um pequeno curso de obreiro. E com 3 pessoas lá. Um casal, que é o Eliseu e a Cecília, que você conhece bem, e o Pedrão, Pedro, que você também conhece bem. O Pedro é aquela mesma peça que você conheceu lá até hoje, do mesmo jeitinho. E comecei a fazer esse curso com eles. Foi um curso rápido, onde eles começaram a desenvolver alguma coisa, mas quando veio a pandemia, tudo isso freou. E agora já no final da pandemia, veio um senhor que é da Barroca. Ele estava morando em São Paulo há mais de 40 anos, era pastor lá, foi pastor lá, já tinha até deixado o pastor, já tinha jubilado até, e estava assim, meio que trabalhando nos bastidores da igreja. E veio morar de novo na Barroca. Ele é tio do Joe, inclusive, filho da dona Olentina. E quando ele foi a primeira vez, ele visitou e se sentiu bem, gostou, e falou comigo, falou, pastor, se eu vier para a Barroca, realmente como é meu plano, eu vou congregar aqui com você. E na época eu lembro que eu até brinquei com ele, falei assim, se você vier, não, quando você vier, você vai congregar conosco. Eu já sabia que Deus tinha ali um propósito. E hoje o pastor Antônio, ele me auxilia lá. Eu gosto de falar de pessoas como o pastor Antônio, porque o pastor Antônio, ele tem algumas coisas assim que eu admiro muito. Por quê? Ele é um senhor, 60 e alguma coisa, 66 anos, eu creio. Um homem que tem uma vivência dentro do evangelho muito maior do que a minha, mas ele já chegou lá com um respeito tão grande quanto a mim, que assim, chega a assustar a gente, sabe? A gente é acostumado num mundo tão... Porque assim, dentro da igreja, dentro do mundo cristão, as pessoas tendem a ter essa questão da autoridade, né, André? Da autoridade espiritual, de quem está ali naquela posição. E ele, por conhecer a palavra, por já ter atuado e tal, como pastor em outro momento da vida dele, ele já tinha isso como uma rota de vida dele, né? uma linha de vida, vamos dizer assim. Eu falo, Ricardo, que o homem, o ser humano, o homem e mulher, ele só é de fato, eu só vejo de fato como cristão quando ele entende o papel dele de servo. Sim. Sabe? Nós somos servos de Cristo, da igreja, Verdade. uns dos outros. Então, assim, ele chegou ali já demonstrando um papel de servo. Ele falou assim, pastor André, eu estou à sua disposição. Se o senhor precisar de mim, estou aqui à disposição. Nunca se apresentou como pastor, sou pastor, fiquei sabendo através do Joey. Quando eu fui conversar com ele, ele falou assim, não, realmente, servi lá como pastor, mas aqui estou como ovelha do seu pastoreio. Se o senhor mandar fazer aqui, estou aqui para fazer e tal. Então, assim, bacana, né? Entendeu? Ele entendeu o lugar dele de servo. E eu, no meu lugar de servo, eu entendi que ele não era somente um servo. Eu entendi que ele era um irmão de cooperação. E assim, uma coisa que eu achei bonita, eu tenho uma dificuldade, pastor Wellington às vezes me puxa a orelha, sabe? Que eu tenho uma dificuldade muito grande de ficar passando relatório, tipo, de coisas pequenas. Coisas grandes, é lógico, olha, aconteceu isso, eu estou com essa situação. Eu falo, mas coisas pequenas, é difícil eu passar relatório. Mas quando ele assume o culto lá no meu lugar, por algum motivo, poucas vezes precisou, mas às vezes que precisou ele assumiu, ele sempre me manda até a palavra que ele pregou. Que legal. Eu falei, irmão, pastor, meditamos em tal texto,
o culto foi uma bênção, os irmãos vieram, fulano não veio por tal motivo. Então, assim, ele está me ensinando também a trabalhar, claro. entendeu? O que eu preciso, naquilo que eu preciso aprender. Nós estamos aqui para aprender mesmo, de fato. E assim, igual você disse aí, né, que ele está te ensinando. Isso é uma coisa que aqui o pastor sempre diz isso, né? O pastor diz que a gente sempre está alinhando o outro junto, né? Sim. Então aí eu vejo também a importância de se congregar, né, André? De ter um relacionamento na obra, de estar envolvido na obra, de vivenciar a situação do dia a dia da igreja, né? Porque muitas das vezes tem pessoas que pensam que a igreja só acontece no domingo de manhã ou no domingo à noite, né? E eu acredito e vejo isso acontecer com o nosso pastor aqui, com você, né, que exercem esse chamado assim 24 horas por dia. Não importa o que você esteja fazendo, se uma ovelha sua necessita de uma ajuda, um direcionamento, não é só porque não é o domingo de culto que você não faz, né? E eu acredito que isso tem sido, deve ter sido para você um facilitador, né, André? Porque, querendo ou não, tem a distância, né, André? Sim. E a distância aí você tem o seu trabalho secular lá em Itabirito, tem a sua família, né? E a distância, ela querendo ou não, ela é um dificultador, né, André? Sim. Então você tendo uma pessoa direcionada por Deus mais próximo de lá deve ter facilitado bastante, né? Ricardo, é aquilo que eu falo. Existem formas e formas de se trabalhar. E quando Deus falou ao meu coração a respeito do amor, quando eu estou presente lá, eu procuro ser o máximo presente possível. Sim. E quando eu digo presente, é perguntar um por um se for preciso, né? Infelizmente ainda são poucos que congregam conosco, mas os poucos que estão lá, eu faço questão de saber como eles estão, da vida deles, o que está acontecendo, como eu posso ajudar, como eu posso servir, e passar essa ideia de que a igreja ela não é somente aquilo que acontece nos cultos. A igreja ela é um organismo vivo. Verdade. A igreja ela existe com propósito. A igreja ela precisa alcançar o propósito para continuar sendo igreja. Então, assim, contando só um caso rápido da questão da distância e o que eu fiz com a distância. Nós estamos com uma moça lá, Cássia, ela congrega conosco. 3 dos filhos dela, ela tem 4 filhos. 3 dos filhos dela moram com o pai aqui em Betim. Um deles foi acometido por um câncer muito agressivo na cabeça. 14 anos, o Juan. Nossa, menino novo. Muito novo, muito novo. E o câncer muito agressivo, muito agressivo. Isso não tem 3 meses, pra você ter ideia. E quando ela soube da situação, ela me ligou. O pastor, precisa ver meu filho, ele está nessa situação. Eu falei, não, eu vou para aí, pedi licença do serviço na época. Do dia, né? Falei que ia precisar faltar e tal. Na verdade, eu acabei não faltando, deu tempo de trabalhar. E vim, mas eu não pude ver o menino. Ela conseguiu o carro, ela veio, resolveu, viu o rapaz. Mas eu só conhecia ele por vídeo chamado. Sim. E quando ela me apresentou ele, eu falei, Juan, como tá você? Ele falou, feliz, né? Eu falei assim, como assim, Juan? Você tá bem? Ele falou assim, os médicos estão cuidando de mim, tá tudo tranquilo e tal. E essa moça, a Cássia, é uma mulher muito guerreira, sabe? Eu costumo falar que ela é aquela que vê o copo meio cheio. Sim. Ela nunca vê o copo meio vazio. Isso é ótimo, né? Enquanto chovia muito na Barroca, todo mundo reclamando das estradas ruins para passar, ela falou comigo assim, pastor, glória a Deus, tá chovendo tanto que as bicas que não minavam água há 2 anos, tá minando. Você tá entendendo? Então é o olhar, é a perspectiva que a gente tem, às vezes, que mostra qual que é a real situação. E ela, infelizmente, ela me ligou esses dias falando que os médicos já falaram que o filho dela é um caso, para eles, já perdido. E o que falar quando você está longe da pessoa, você não pode dar um abraço, você não pode fazer muita coisa. E foi no dia da marcha para Jesus em Itabirito, eu totalmente comprometido com a marcha. Eu falei assim, Deus, se o Senhor mandou ela me mandar mensagem agora, é agora que eu vou dar atenção para ela. Eu desci para baixo do trio, tem tipo um camarotezinho do trio lá, um camarim, aliás. E fui trocando mensagens com ela e falei, Cássia, como você está? Ela me respondeu assim,
pastor, você me falou que qualquer coisa que acontecesse na vida do Juan era o cuidado de Deus com ele. E eu ainda estou crendo na sua palavra. Glória a Deus. Sabe, irmão, é um negócio que assim, o ser, o estar, muitas vezes é muito diferente daquilo que a gente entende. O Espírito de Deus que habita em mim, eu creio que ele habita nela, habita em cada um daqueles que creem em Jesus Cristo. Verdade. E ele é o Consolador. Ele pode fazer o milagre da consolação. Eu estar do lado dela, eu seria uma presença. Alguém. Mas quem faz de fato a obra, e a gente precisa entender isso, é o Espírito Santo. Antes de perguntar para ela como ela estava, eu orei a Deus. Falei, Deus, o Senhor sabe que eu estou aqui numa situação que eu não posso parar para respirar. Eu não almocei no dia, eu estava, sabe, numa correria, mas eu falei, Deus, se o Senhor colocou na minha mão, é eu que preciso dar essa atenção. Mas quando eu fui dar atenção, Deus me mostrou que Ele já estava cuidando da situação. Então, irmão, o que eu penso é o seguinte, independente de nós, Deus continua a obra, mas é conosco, é através de nós que Ele usa a palavra dele para fazer a obra. Amém. Amém. Essa palavra dela para mim, falou assim, olha, eu ainda estou confiando na sua palavra, que tudo que acontecesse com o Juan era vontade para a glória de Deus. Eu entendi que ela estava crendo, que ainda que ele feche os olhos aqui, ele continua sendo filho dela lá no céu. E um dia eles vão se encontrar, vão estar bem. Ou se Deus também quiser fazer um milagre aqui para mostrar para a medicina que ele é Deus, ele vai fazer. Então, assim, essa presença, esse estar junto, é muito mais importante quando você está, você ser totalmente, do que você ficar pensando assim somente na distância. Quando eu estou, eu procuro ser aquilo que Deus me chamou para ser. Amém. Isso é bênção demais, né? Então, gente, a gente está aqui apresentando o Pod Bless. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aí que estão ouvindo a gente. Hoje a gente não, infelizmente, tivemos um problema técnico aqui mais cedo em relação ao YouTube, né? A gente teve um probleminha no computador, não conseguimos fazer a transmissão hoje. Eu peço perdão a cada um de vocês que estavam aí esperando para ver a gente conseguir continuar participando, para conseguir participar com a gente. Mas, para a honra e glória de Deus, a gente está conseguindo romper aqui na rádio. Hoje eu estou aqui recebendo o meu amigo e irmão, o André, né, lá de Itabirito, pastor lá do subdistrito de Barroca, né, tem 4 anos que ele iniciou a obra lá, e ele está sob a autoridade do pastor Wellington, né. E hoje, André, voltando nesse assunto um pouquinho aí, como é a sua relação com a igreja de Itabirito mesmo? Você ainda continua indo lá, frequentando? Às vezes prega lá? Como é essa relação do dia a dia com você na igreja de Itabirito? Então, em Itabirito nós temos culto às terças-feiras, né, que é um culto denominado Culto das Mulheres, ou da União Feminina, mas que, né, aberto a todo mundo. Na quinta-feira tem um culto de vida, que é denominado Vida Vitoriosa. No sábado tem o culto de jovens, no domingo de manhã escola bíblica, à noite o culto normal, o culto de ação de graça ao Senhor. Eu sempre que possível, eu vou os domingos à noite, porque de manhã estou na Barroca. Sim. Quando eu não chego muito tarde da Barroca, eu vou ao culto à noite. Fora isso, durante a semana eu não estou frequentando por eu estar fazendo faculdade. Sim. Então agora nas férias eu volto a frequentar os cultos da semana. A Dayana não deixou de frequentar. Eu ia perguntar sobre isso. Não, ela está sempre lá, firme e forte. Ela, inclusive, hoje ela coopera na salinha das crianças. Então, é um ministério que Deus chamou ela. Ela fala que ela não tem nada para isso, mas Deus tem usado de forma também através do amor. Embora os dons às vezes nos falte, mas tendo amor, Deus dá um jeito para todas as coisas. Verdade. E ela tem cooperado ali, né? Sempre que ela consegue uma carona, tá sempre os irmãos da igreja sempre se dispondo a buscar, a levar, e não é carona. Carona é quando tá passando na porta da carona, né? Lá buscar. Nós temos uns irmãos lá abençoados que vão em casa, busca ela e leva pro culto, depois traz de volta. Às vezes, como a minha faculdade termina a quase 10 horas da noite, aí dá tempo de eu passar e pegar ela fica me esperando na porta da igreja, às vezes, que é próximo lá da igreja da faculdade. Então, assim, durante a semana, infelizmente, eu não estou frequentando tanto por causa disso. Mas, domingo, sempre que possível, sempre que eu consigo, eu tô lá firme e forte para a glória de Deus. Sim. Você falando aí da faculdade, então o seu seminário você concluiu ele com êxito e tudo, e aí agora você resolveu fazer faculdade de que ano?
eu estou fazendo direito. Na verdade, assim, sempre foi um sonho meu estudar direito, sabe? Por várias vezes eu tive assim, oportunidade de estudar e as pessoas sempre falavam assim, bom, você vai fazer administração, né? Porque você é dono de empresa, você vai fazer administração. E eu ficava assim, poxa, se eu fizer alguma coisa e não for administração, vai ser ruim. Só para eu fazer alguma coisa para agradar os outros, eu prefiro não fazer. Verdade. E aí apareceu a oportunidade, eu trabalhando fora e algumas situações que foram sobrevivendo, eu falei, Deus, eu creio que é o momento. E aí comecei a fazer, estou no terceiro período agora, da faculdade de Direito, estou gostando muito do curso. Aí a primeira pergunta que nos fizeram esse semestre, né? Não o semestre no início não, mas nesse semestre, uma professora chamada Laís, ela me perguntou assim, ela perguntou para todo mundo assim, por que você escolheu o direito? E o que você espera do direito? Aí eu falei assim, bom, eu escolhi porque eu sempre quis entender como o mundo é movido, principalmente no nosso país. Nosso país é movido por leis. Sim. Então eu sempre quis entender. Ela falou assim, você espera atuar como? Eu lembro que eu dei uma resposta para ela que ela não levou muito a sério no princípio não, mas depois ela entendeu. Eu falei assim, olha, eu espero atuar na minha vocação. Eu sou pastor, pastorei Mariana. O direito talvez seja aí para eu ajudar alguém, eu não sei, mas Deus sempre colocou no meu coração. Então, o direito vai ser uma ferramenta para a obra de Deus. E aí todo mundo da sala ficou meio assim, né? Porque a sala era mista, tinha gente que não me conhecia do semestre passado. E o pessoal não entendeu muito. Hoje todos entendem, né? Estudamos aí 6 meses quase juntos. E hoje eles entendem esse propósito, essa questão toda. Então, assim, eu acredito que o direito, na minha vida pelo menos, ele não vem como propósito de vida. Ele vem como uma soma ao meu chamado, para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu não sei ainda onde, como eu digo sempre, né? Nesse carnaval, nesse último retiro que nós fizemos de carnaval, Deus usou uma missionária, a pastora Evelina, ela é aqui de Contagem, uma mulher muito abençoada. A família dela é uma benção, mãe do Ranieri, que você conhece. Sim. E Deus usou ela em profecia para me falar que Deus me tiraria de onde eu estava, que já era para eu preparar o coração principalmente, que Deus me tiraria de onde eu estava para me colocar onde de fato Ele quer que eu esteja. E que seria algo que iria mudar também a estrutura da minha vida. Eu falei, Deus, o Senhor já mudou tanta estrutura da minha vida que eu às vezes me pergunto quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu estou indo, mas a confiança de estar nas mãos de Deus não interessa muito para onde você vai, sabe? Ou seja na barroca, ou seja para onde Deus quiser que eu vá, eu entendo que hoje eu estou nas mãos dele. E estar fazendo direito é um pouco confirmação disso, é um sonho realizado. O entendimento que eu tenho hoje do curso é que pode sim dar muitas possibilidades, mas eu ainda vejo ele como uma possível ferramenta na obra de Deus. Amém, amém. E glória a Deus pela estrutura lá em Barroca, né? A gente clama a Deus para que continue evoluindo, né? Para que continue crescendo, Deus tocando a cada dia mais pessoas lá para se engajar na obra, se disponibilizar, né? Se colocar a dispor mesmo da obra, né? Dessa caminhada com Jesus Cristo, né? Eu vejo que a sua caminhada lá, ela trouxe muitas coisas boas para a região, né, André? Muitas coisas boas lá para aquelas pessoas que estavam ali precisando de uma palavra, de um auxílio, né, de um cuidado de Deus, da presença maior de Deus na vida delas, né? E visando isso aí, você disse na igreja de Itabirito, né? Lá tem outras congregações, né? E você já chegou a visitar todas? Você foi em todas essas obras? Elas ficam todas aqui na região? Tem essa que você falou lá em Espírito Santo, né? Essas obras, você sabe me dizer mais ou menos como é que elas estão hoje em dia? Na verdade, assim, o pastor Wellington, ele é um cara muito incentivador, sabe? Assim, eu sempre brinco com a Daiane, com as pessoas que saem com a gente, principalmente quando viajo junto com ele. Eu sempre falo, você preparou uma palavra, você pode ter certeza que ele vai te colocar para trabalhar. Então, assim, eu sempre fui, preguei em todas elas, já preguei em todas elas, sempre que possível a gente visita. Cachoeiro do Campo, por exemplo, que é mais próximo, está a 16 km de Itabirito.
do Zé Felisbino. Sempre que tem alguma festividade, alguma situação assim, a gente reúne caravana e vai para lá. Sete Lagoas eu fui mais no início só, porque quando iniciou, ajudamos na pintura, ajudamos ali a fazer a mudança, etc. Então, foi mais no princípio. Preguei lá também, tive a oportunidade de pregar lá uma ou duas vezes, não me lembro bem. Mas mais servir mesmo a congregação, sabe? Assim, Timbuí, sempre que a gente vai, o pastor vai lá 3, 4 vezes no ano, sempre que possível, e se precisa ele vai até mais vezes. Agora trabalhando fora, né, de maneira secular, eu não consigo acompanhá-lo, infelizmente, gosto muito de viajar com ele, porque é um aprendizado assim, fora do normal. Mas essas congregações estão bem. A de Timbuí, por exemplo, que é essa lá do Espírito Santo, saiu de uma salinha pequena, né, num salão pequeno, está num salão bem maior hoje, com vidas sendo transformadas. Pastor Valdeir, que é pastor lá, é um homem de Deus, é um homem temente a Deus, é um homem que Deus usa de uma forma também sobrenatural. E em Sete Lagoas está lá o Adair, desculpa, tá lá à frente da congregação. Então, assim, essas congregações, elas têm caminhado para a glória de Deus, fazendo de fato a obra, sabe? Preocupado de maneira com almas, preocupado com o crescimento da igreja, preocupado, o pastor faz, sempre que ele vai nesses lugares, ele reúne com os obreiros para estar conversando, dando direcionamento, mostrando a visão, isso eu acho muito importante. Entendi. Na época do seu seminário, André, logo que você concluiu o seminário, teve alguma festividade de consagração a pastor lá na sua igreja? Alguma situação nesse sentido? Na verdade, o que acontece? Quando a gente faz o seminário, pelo CBENJ, você pode se submeter a uma banca de pastores, onde é feito ali uma arguição oral a respeito do que você aprendeu, né, quais são as suas posições teológicas. Eu não me submeti a essa banca ainda. O CBENJ ele teve uma troca de reitores, e houve umas mudanças lá na grade, e eu acabei que eu me afastei um pouco e estou pretendendo voltar agora que tiver um assentamento, porque houve uma mudança geral na política da Igreja Batista Nacional, sabe, da Convenção Batista Nacional. Então eu não me submeti a essa banca. Alguns pastores que fizeram junto comigo se submeteram, por morarem aqui em Belo Horizonte, fica um pouco mais fácil, né, e já passaram. Então, assim, o que teve em questão de consagração foi quando eu fui para a Barroca, o pastor me orou por mim ali, houve sim uma consagração por parte dele, mais local, né, não da convenção em si. Eu pretendo, o pastor de vez em quando ele até me cobra, aí, vamos terminar lá ou não vamos? Vamos fazer ou não vamos? Às vezes ele dá aquelas cutucadas santas, sabe? Mas eu pretendo sim fazer, gosto muito da palavra, sou um estudioso da teologia, e pretendo em breve, se Deus quiser, no final desse ano, princípio do ano que vem, já passar por essa banca. Amém, em nome de Jesus. A sua relação com a sua família aqui em Contagem, você, com essa correria toda de trabalho secular, família, 2 crianças, a Igreja Batista de Itabirito que você frequenta, a obra que você toca lá em Barroca, como é a sua relação com o pessoal que está aqui em Contagem, né? Sua mãe, seu pai, seus irmãos? Eu assusto meu pai tá chegando lá em casa. Tem dia que eu durmo tranquilo, acordo com ele 6 horas da manhã, mexendo nas coisas lá e eu cheguei. Então, assim, minha família tem uma proximidade muito boa, graças a Deus. Meu irmão, o abaixo de mim, João Vitor, ele é proprietário de uma oficina aqui em Contagem e às vezes ele assim não sai com tanta facilidade. O Gabriel trabalha com ele, mas sempre que possível eles me avisam, eu tô chegando na sua casa. Então, assim, a minha casa continua sendo a casa deles, a casa deles continua sendo a minha. Sou um cara extremamente brincalhão com eles. A minha irmã, esses dias eu fiz uma brincadeira com ela no Instagram, eu falei assim, e ela respondeu dizendo que a prova que Deus cuida dela é que eu não moro aqui mais. Então, assim, mas com muito amor, sabe, muito carinho. A gente tem uma ligação muito forte como família. Eu com meus irmãos, amo meus irmãos, sou apaixonado por eles e eles sabem disso. Faço questão de falar. Minha mãe, ontem mesmo, tinha 3 dias que eu não falava com a minha mãe, por causa da correria, aquela coisa toda. Eu liguei para ela, só ligo de vídeo também para ver a carinha dela, para poder falar com ela. Então, sempre que possível, a gente está se falando. Sim. E sempre que possível, eles estão lá em casa. Para a glória de Deus. É muito bobo de receber, né? Graças a Deus, Deus nos deu ali um local assim que dá para receber pessoas. E sempre que possível, sempre. Isso às vezes, até quando não é possível, eles dão um jeitinho de aparecer lá, sabe? E estão lá comigo. Lá Isso é bênção demais. No seu trabalho secular, André, como eu disse um pouco
anteriormente, a gente está aqui, pessoal, hoje, graças a Deus, recebendo o irmão André. Eu sou o Ricardo, a gente está fazendo o Pod Bless, né? Mais uma vez eu cito que peço perdão a vocês. Hoje a gente teve um problema técnico aqui, o computador, a placa de vídeo do computador queimou, e aí de última hora, infelizmente, meus irmãos, a gente não conseguiu fazer a transmissão ao vivo pelo YouTube. Peço perdão mais uma vez ao André, né, que se disponibilizou de tão boa vontade de vir de longe, né, de Itabirito, para vir aqui dar uma palavra, trocar uma ideia com a gente, conversar com a gente, né? E mesmo assim a gente teve esse probleminha. Eu peço perdão a todos vocês, ao André também. Mas a gente está aí na rádio, né, fazendo o programa aí, e espero que na próxima oportunidade a gente esteja com tudo acertado aqui para levar o melhor para vocês a todo momento. Voltando ao assunto aqui, André, no seu trabalho secular, você comentou um pouquinho antes, né? E eu volto a dizer que, como eu tenho um pouquinho de informações privilegiadas, eu sei que você trabalha com outro pastor lá, né? Que é o pastor Anderson. Sim. E ele, na época, se não me engano, ele era da Assembleia também, de Itabirito, não é isso? Como é essa relação com o pastor Anderson, André? Cara, eu conheci o pastor Anderson há uns 8 anos atrás, pela internet, e nós conhecemos de uma maneira assim bem peculiar, porque a gente se conheceu brigando, né? Assim, eu fiz um comentário, ele respondeu e ficou aquele negócio. Falou, vou aí te conhecer. Foi lá, me conheceu, virou meu amigo. Hoje, trabalhar com ele nesse meio tão complicado que é a política, tem sido assim uma escola em muitos sentidos, sabe? Assim, tem sido diferente para mim. Eu posso dizer que assim, eu por muitas vezes eu tive no meio, trabalhei com esse meio, e eu tinha feito uma promessa para mim mesmo que eu não mexeria mais com isso por uma porção de motivos. Só que houve um momento na empresa que eu vi que eu precisava também deixar um pouco. Sim. Eu precisava me reciclar, eu precisava fazer algumas coisas, e aí eu decidi por trabalhar com ele. É muito bom porque assim, estamos trabalhando dentro de uma mesma visão. Ele é um político que está amadurecendo, né, o primeiro mandato dele, e amadurecendo muito. Ele aprende muito rápido com as coisas, e para a glória de Deus a gente tem feito algumas coisas bacanas em Itabirito. Ele, por exemplo, ele fez um projeto de lei onde reconhece a Marcha para Jesus como parte do calendário oficial da cidade. O que isso significa? É porque às vezes as pessoas não entendem o que significa, porque sempre teve a Marcha para Jesus, mas era feita através de associações, a prefeitura até contribuía e tal, mas dessa vez, com essa lei, deu legalidade à prefeitura para realizar a marcha, ou seja, pagar o cantor, colocar o palco, banheiro, e por aí vai, toda uma estrutura. Nós ficamos, aí quando eu digo nós, a igreja, não o gabinete, mas a igreja ficou com a parte de mostrar como é o trabalho da Marcha para Jesus. E eu fiquei com parte da organização ali da marcha. Foi muito prazeroso de fazer. Foi assim, teve uma homenagem no final lá para o prefeito, por ter promulgado a lei, por ter sancionado a lei. Teve também uma homenagem para o pastor Anderson, por ter feito a lei. Quem fez essa parte da realização é o COLEI, que é um conselho de líderes lá de Itabirito, que homenageou ali o pastor Anderson por essa lei. E assim, como que é trabalhar com um pastor? Tem gente que fala assim, não, porque ele, para quem não conhece, gente, ele é um pastor bem peculiar também. Ele é um cara envolvido em muitas coisas assim da cidade. Sempre foi, muito antes de ser vereador. Ele tem um canal de notícias. A gente vai falar um pouquinho dele. Sou Notícias, né? Então, assim, ele é um cara envolvido em muitas frentes. E já chegaram para mim e falaram, cara, como que é trabalhar com o pastor? Porque ele parece ser bravo, aquela coisa toda. E eu falo assim, falo isso com ele, falo com ele de vez em quando, falo, cara, eu trabalho com um amigo. E amigo, às vezes você se aborrece com ele, às vezes ele se aborrece com você, e aí a gente se desculpa, e aí a gente vai caminhando. Então, assim, tem sido uma caminhada de aprendizado. Glória a Deus por isso. Você já citou aí, André, falando do Sou Notícia, né? E aí eu gostaria de explanar para o pessoal que está ouvindo. O Sou Notícia é um portal de notícias da cidade de Itabirito, né? É um portal de grande acesso lá, né, André? Sim. E você tem... você está trabalhando nesse portal lá hoje, inclusivemente ele também tem um podcast lá também, né, André? Na verdade, assim, eu faço participações no portal, eu não trabalho diretamente no portal, assim, tá. como ofício não, eu faço participações, como comentarista de uma live que ele faz, que é uma espécie de jornal, né, o jornal Itabirito Urgente, que ele faz às sextas-feiras,
Participo também e às vezes apresento um podcast chamado A Mesa, que vai ao ar toda terça-feira, mas são participações, né? Eu fico como, vamos dizer assim, como se fosse um apresentador às vezes, como comentarista às vezes, mas na verdade assim, eu não sabia que eu gostava tanto, mas gosto da parte de mídia, é um negócio que me interessou, que quando o pastor já fazia antes de eu aparecer, ele um dia me falou, não, André, vem que você comenta e tal, eu falei, não quero isso, não quero, resistir bastante, e quando comecei a gostar, a gente dá muita risada no Itabirito Urgente, o pastor é uma figura, assim, quando tem que falar sério ele fala, mas quando tem que brincar ele brinca. Sim. E às vezes quando ele tá falando sério ele tá brincando. Então assim, a gente dá muita risada junto e tem hora que eu brinco com ele que não dá pra saber nem quem é que tá ali no lugar, se é o pastor, se é o político ou se é o repórter, sim, sabe? Tem hora que ele tá falando alguma coisa assim de reportagem, eu falo, oh meu Deus do céu, aleluia, Jesus. Aí eu fico assim, quem tá aí? É o pastor, é o repórter? Isso virou até uma brincadeira entre nós lá e a gente, assim, eu dou muita risada por essas questões assim. Mas é muito gostoso de fazer. O Sou Notícia hoje, ele é referência na cidade. Falar, é bem relevante lá, né? Ele é referência na cidade. Hoje as pessoas acompanham as notícias de Itabirito pelo Sou Notícia. Todo Isso mundo. É muito legal, né? É engraçado. Cara, assim, eu falo com você que é engraçado. Eu sempre fui um cara muito na minha, você sabe disso. Sim. Sempre fui um cara muito retirado, sempre fui um cara muito na minha. E aí quando você sai na rua e alguém te conhece, ou você trabalha com o pastor lá, fala com ele isso e aquilo, eu vi você lá no podcast. É legal, cara. Assim, é um negócio assim, legal por vários motivos. O podcast À Mesa, apesar, né, não é um podcast secular, não visa uma questão cristã somente, a gente está ali com os nossos valores, com a nossa fé, porém, é um podcast que entrevista pessoas, personalidades da cidade. Essa semana nós entrevistamos lá um rapaz que ele é influencer, ele é criador de conteúdo, de humor. Algumas semanas para trás foi um atleta. Falamos da Marcha para Jesus, tivemos duas edições do podcast falando sobre a Marcha para Jesus, trouxemos ali pastores, ministros de louvor. Então assim, o podcast ele acompanha o que está acontecendo na cidade. É bem legal, eu gosto de fazer, é ao vivo, passa pela rádio da cidade lá, pelo YouTube e pelo Facebook da Sou Notícia. Sim. Voltando um tópicozinho antes aí, você falou sobre essa marcha para Jesus. Dá uma explanada rapidinho pra gente, como é essa marcha, tem quanto tempo que ela acontece na Itabirito? É um evento já assim de figurinha marcada, vamos dizer, lá em Itabirito? A Marcha para Jesus em Itabirito ela acontece há mais de 15 anos. No Brasil, na verdade, ela acontece há muitos anos, né? Uhum. E em Itabirito, ela até então acontecia já culturalmente, porém, fizemos essa lei, né? O pastor fez essa lei aí, com o intuito de marcar o calendário da cidade mesmo, como festividade da cidade, não só mais do público evangélico, mas da cidade. E o pastor ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que ele sempre está falando, falou assim, a marcha é para Jesus. Então não tem placa de igreja. Você que é cristão, você que tem desejo de estar indo ali, falar de Cristo, ouvir de Cristo, a gente é convidado a participar. E nós tivemos lá um evento que sai da Praça São Cristóvão, é uma praça no início da cidade, e passa pela frente da prefeitura, passa por pela avenida principal da cidade e termina na Praça da Estação, onde nesse evento desse ano, nós tivemos ali o cantor Paulo Neto, que me surpreendeu de N maneiras. Moleque novo, 16 anos, fez um cultaço lá, teve corinho de fogo, não foi só as músicas dele, mas teve uns corinhos de fogo, teve uns negócios assim, de Deus mesmo, sabe? Precisava movimentar a cidade nesse sentido, e foi uma bênção. Eu trabalhei, fiquei por conta de trabalhar, fiquei ali nos bastidores, ajudando aqui e ali, mas no momento ali do Paulo Neto ministrar, eu cheguei pro pastor e falei assim, olha, a partir de agora eu tô liberado, né? Ele falou, não, tá tranquilo, falei com o pastor Roberto, que é o líder do colégio, falei, o pastor, ó, tá entregue, ele agradeceu, eu falei assim, agora eu vou ficar com a minha família. E fui ficar com a minha família. E eu quero até citar uma coisa que aconteceu, Ricardo, que às vezes a gente acha que o trabalho nosso para Deus é em vão. Eu não trabalhei ali por causa do gabinete, eu não trabalhei ali propriamente por causa da minha igreja, eu não trabalhei ali propriamente por causa da igreja do pastor Anderson, eu trabalhei ali porque eu sabia que era um evento que significava e significa algo para Deus. Sim. E fiz ali, tive alguns contratempos, tive algumas situações, porque você ser o organizador e aquele que precisa manter o horário, às vezes é visto como chato. Sim. E eu fui muito chato. Fui muito chato. Tanto que tudo que estava previsto, pra você ter ideia, o cantor estava previsto entrar 8 horas no palco, faltando 7:55 eu já tinha liberado o palco.
Então, assim, eu com a equipe lá, né? Estou dizendo eu, mas as pessoas que você cooperaram tava à lá frente, também. né? É um dos que estava. Sim. Mas junto com a equipe lá, nós conseguimos liberar. E quando terminou tudo, eu, assim, já cansado e triste por algumas situações e ao mesmo tempo alegre por outras, vi um cara do meio do nada, nunca vi o cara na cidade, é difícil eu não conhecer alguém da cidade. Vi um cara do nada comendo um tropeiro na mão. O tropeiro foi lá no fundo do meu estômago, tava morrendo de fome. Nem almoçado eu tinha. Eu acho que era aquela prova assim que acaba com a gente, mas que dá uma alegria muito grande. Eu tava caminhando em direção ao pessoal da nossa igreja, o Joey, Edmara. E esse rapaz me parou e falou assim: olha, eu quero te agradecer. Eu falei assim: não, de nada. Não pus muita fé em nada, né? Eu falei: não, de nada e tal. Ele tá assim: não, você não tá entendendo, não. Eu quero te agradecer por tudo que você fez. Muita gente não viu, não, mas eu vi. E eu quero te agradecer. E saiu andando. Eu falei assim, cara, até hoje, assim, quando eu lembro da situação, eu fico assim, cara, que loucura. Aí parei perto da Edmar e do Joey. Falei, cara, olha o que aconteceu. Eu vi, contei pra eles e tal. A Edmar falou assim, nossa, Deus é bom demais. E mandou ali um cara pra falar com você. Aí eu olhei no meio do povo, o cara ainda tava lá. Eu falei assim, bom, tá aí, né? Eu não tô doido, não. Com pouco o cara sumiu. Então, assim, a marcha foi um evento que marcou, sim, a cidade, como já vinha marcando outras que aconteceram, etc. É a primeira que eu participo dessa forma. Sim. E já terminando ela dessa forma, com Deus usando ali um homem, um profeta ou alguém, para chegar e falar assim, olha, obrigado, que eu vi o que você fez. Aí eu lembro daquele texto que fala, o nosso trabalho no Senhor, ele não é em vão. Aleluia. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então, meu irmão, eu tenho assim incontáveis palavras para te agradecer, André. Agradecer a todo mundo que está aí ouvindo a gente. Mais uma vez eu gostaria de pedir perdão mesmo a todos, a você, André, porque esses imprevistos a gente não consegue controlar, né? E às vezes as provas acontecem para testar mesmo a gente, mas a gente segue firme, tentando fazer o nosso melhor a cada dia aqui, tentando levar uma palavra legal para quem está acompanhando. Então eu agradeço de coração, André, de coração mesmo, assim, do fundo do coração, a sua disponibilidade de ter vindo aqui, de ter vindo prestigiar nosso podcast, a nossa igreja, né? Fico muito feliz, agradeço a sua igreja de lá, pessoal do pastor Wellington, né? Peço que Deus continue derramando bênçãos sobre bênçãos em você, amém, na Igreja Batista Alho de Itabirito, na Igreja Batista Alho da Barroca. Gostaria de agradecer também ao pastor Gils, que está aqui conosco, que suou comigo aqui mais cedo um pouco, tentando resolver os problemas, ao Vitor, que está aqui caminhando com a gente. Gostaria de agradecer a todo mundo que está ouvindo, a você que acordou cedo aí, querendo ver o pastor André. A gente já vai fazer você. Esse momento para você aí. Amém. Antes de orar até, Ricardo, eu quero só falar um versículo que tem norteado a minha vida. Nós falamos muito aqui de amor, né? Lá em 1 Coríntios 12, lá no finalzinho, no versículo 31, Paulo fala assim, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo a mostrar-lhes agora um caminho mais excelente. E no final do 13, ele fala assim, assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Então, quando nós aprendemos a amar como Cristo nos amou, a igreja vai continuar rompendo, vai crescer, vai ser melhor. E nós vamos entender a importância que nós temos na vida uns dos outros. Amém? Amém. Passo agora a orar, né, nessa palavra, amém, já agradecendo aqui. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela sua bondade, pela oportunidade ímpar de estar aqui falando um pouco do seu amor para com esse servo. Pai amado, para o seu amor conosco, Pai amado, por estar aqui no meio de pessoas que não me conheciam, mas queriam, por algum acaso, ouvir a história que veio da boca desse ser. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor continue despertando um amor no coração da tua igreja. amém. Nós sabemos que esse é o maior, Pai amado, e o melhor de todos os dons, porque ele vem diretamente do coração do Senhor. Pai, eu te peço que, em nome de Jesus, que essa igreja Batista Deus conosco seja próspera, Pai amado, em amor. Porque com amor nós transformamos, Pai amado, a vida das pessoas. E o propósito da igreja é tão somente cuidar de pessoas. Pai, nós agradecemos pela vida aqui do pastor Gilson, da sua esposa, Pai amado, do servo que está aqui, Pai amado, hoje operando o som, do Ricardo. Nós sabemos que todas as coisas, elas cooperam para o bem
daqueles que amam ao Senhor. E é crendo nessa palavra que nós te agradecemos nessa manhã e te pedimos. Ser conosco, continue nos amando, nos suportando em amor e nos ajudando, Pai amado, a amar uns aos outros para a glória do teu santo nome. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, pessoal. Muito obrigado para quem participou conosco, para quem nos ouviu. Um sábado abençoado. Que Deus continue derramando bênçãos sobre vocês. Um final de semana abençoado. E esperamos você no próximo sábado. Um abraço, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.